Fala, Cris. Tá apanhando aqui, bicho. Deixa eu mandar o pessoal entrar lá. Pessoal, boa noite. Eu tô achando estranho não ver vocês, só os números de participantes aqui. Mas, na verdade, primeiro agradecer ao Cris, né? Cris é um grande amigo nosso. Cris ele tem formação aqui no FMG, fez residência no Baleia, e ele trabalha na Oncovida, lá em Brasília, né? Do Grupo Oncoclínicas. Cris é um grande amigo. Quem teve a oportunidade de participar do nosso evento de residência ano passado, teve o prazer de ver as aulas dele. É um profundo estudioso e conhecedor de câncer de mama, então é um prazer mesmo estar com você aqui, Cris. Então, na verdade, gente, esse modelo que a gente vai tentar fazer agora é um modelo que surgiu ano passado. O Sembra teve a ideia de fazer umas reuniões interativas. E essa ideia começou mesmo com o Cris e com o Paulão, que são grandes amigos nossos lá de Brasília. E agora, como teve essa pressão aí, questão do Covid, a gente achou que era o momento de pôr em prática. Então, eu acho que vai ser bem legal. Primeiramente, a gente separou 4 temas para vocês, né? Assim, eu conversando com o Cris. Hoje ele vai discutir uma parte assim de fatores prognósticos e preditivos e o racional inicial da adjuvância. Depois nós vamos ter uma reunião de assinatura genética. Nós vamos falar também de hormonioterapia neoadjuvante, que está super na moda agora, né, devido à pandemia. E depois eu conversando com o Cris, a gente separou também, eu vou apresentar uma aula sobre estadiamento e segmento, né, que é um tema tão controverso que dá tanto pano para manga, né? Mas assim, vocês fiquem à vontade. Eu falei com os meninos da outra vez para vocês separarem em casa. Devagarzinho eu já estou vendo aqui a Biqueira, a Anitta como palestrante também. Então, assim, fiquem à vontade para sugerir até temas para a gente e trazer seus casos, tá? O Cris, pode ficar à vontade, fica à vontade, só que nós estamos entre amigos, pode ficar, sinta-se em casa. Beleza. Obrigado, gente. Gostaria de agradecer. É muito ruim dar aula para a tela mesmo, não ver a cara do povo, né? Mas a gente vai acostumando, né? Quem puder, vai abrir na câmera aí, quem tiver, né? Só não esquece, quem tiver no banho, não fazer igual aquele cara na reunião lá do professor. Aquele cara que aparecia no banho. Obrigado, Ribas, Heleninha, pelo convite, a turma toda. Eu vou compartilhar minha tela aqui, vocês só veem se vai dar certinho aí. Deixa eu pôr aqui. Tá aparecendo aí bonitinho o caso? Aparecendo. Ô, Beleza. gente, eu vou apresentando. Posso ir apresentando, Cris? Pode ir lá. Você fala que eu vou passando aqui porque tá comigo. Pode ir passando devagarzinho, né? Alguns já conhecem esse caso, mas assim, outros não. Um paciente de 34 anos, sem comorbidades, história familiar com a tia materna e uma tia paterna com câncer de mama. Durante a amamentação, tinha uma filhinha de 6 meses, notou um nódulo na mama direita. Ela foi submetida upfront a mastectomia total direita e biópsia de linfonodo sentinela, com reconstrução imediata em outubro do ano passado. O anátomo veio uma lesão multifocal com maior foco de 22 milímetros, um carcinoma sem outra especificação, 10% de carcinoma micropapilar, G2, invasão linfovascular presente, um carcinoma ductal in situ associado de 45 milímetros, ou seja, 4,5 centímetros. A biópsia de linfonodo sentinela, do total de 3 isolados, vieram 3 positivos, sendo um com invasão extracapsular de 0,8. Eu quero que os R1, principalmente, então, nessa reunião, Cris, tem R3, R2, R1, R7 igual a gente, né? R8, R10, tem de tudo aí, né? R22 igual a Helena, brincadeira, Helena. Mas assim, o objetivo, aí não, gente, né? Aí não, né? o objetivo, gente, assim, a gente está colocando esse caso igual a gente tenta fazer sempre nas reuniões do GEL, é para os R1s. A gente vai começar em breve GD de mama, já prestarem atenção nos fatores prognósticos preditores de resposta, tá? Prestem atenção. Pode passar, Cris, o próximo. Na imunistoquímica da peça cirúrgica, né, veio um receptor de estrógeno 70, progesterona 60, um HER2 negativo, um KI de 25. Pode passar? Pode passar, Cris. Então, assim, pode passando, Cris, as perguntas aí pra gente. E essas discussões, gente, não é para a gente esgotar o tema aqui hoje, não, obviamente, né? Que a gente não quer fazer uma reunião para esgotar tantos temas, mas já pensa aí se alguém indicaria assinatura genômica nesse caso. Isso não vai ser abordado hoje, se caberia um cotype, uma print, uma PIF, não sei. Pensa no tipo de tratamento adjuvante, que isso a gente vai discutir alguma coisa hoje.
alguém omitiria a antraciclina? Se optasse pela antraciclina, faria dose densa? E aí uma outra discussão que é mais complexa, né, Cris? Esvaziamento axilar, rádio axilar nos modelos do modelo do Amros, e a hormonioterapia estendida, fazer 10 anos, fazer o Softentex, fazer o MA17. Então, na verdade, esse caso foi só para motivar vocês a prestar atenção, para ver que as nossas discussões teóricas são totalmente aplicáveis na prática. E agora, Cris, pode ficar à vontade para apresentar a sua aula para a gente. Beleza, gente. Até para linkar, então, no caso que o Alexandre trouxe, eu vou pincelar um pouco sobre critérios para a seleção de paciente para o cenário de tratamento adjuvante, os fatores prognósticos e o racional pelo qual a gente utiliza as nossas estratégias de tratamento com os nossos pacientes. Quando a gente está falando de tratamento de câncer de mama, tratamento adjuvante, a definição é um tratamento que vai ser oferecido após o tratamento primário ou tratamento definitivo, que na grandíssima maioria das vezes é o tratamento cirúrgico, com o objetivo de reduzir tanto o risco de recidiva do câncer. E quando a gente fala redução de risco de recidiva, eu estou falando tanto a redução loco-regional quanto a redução à distância. E todo o racional disso existe e veio à tona quando se descobriu que o tumor maligno ele tem a capacidade de metastatização. Porque se o tumor fosse tratado exclusivamente com cirurgia e não tivesse a capacidade de disseminação, 100% dos nossos pacientes estariam curados se fossem operados. A questão é que, pela capacidade de infiltração, de invasão, de angiogênese e de disseminação dessas células, a gente pode ter células tumorais em outros sítios do corpo e que não são células detectáveis, né? Eu coloquei o gráfico aí à direita só para a gente entender, para quando eu começo a visualizar lesões em exames de imagem e lesões no exame físico, eu tenho que ter alguns milhões de conglomerados celulares para aquilo se tornar visível, palpável. E quando eu estou falando de tratamento adjuvante, eu estou falando exatamente do tratamento da micrometástase, antes de que ela se desenvolva numa doença avançada e se torne num cenário paliativo, num cenário que a gente não consiga curar mais. Quando a gente vai definir a melhor estratégia de tratamento adjuvante, a gente tem que levar em consideração uma série de fatores para avaliar se aquela paciente vai se beneficiar de um tratamento complementar. E esses fatores são tanto fatores tumorais quanto fatores do paciente. Os fatores tumorais, a gente vai olhar muito o perfil histológico da doença, se é um carcinoma ductal, se é um carcinoma lobular, se ele é pleomórfico, se é mucinoso, e mais para frente eu vou mostrar por que isso implica na definição estratégica. O estadiamento clássico, o TNM, porque isso tem uma classificação, isso tem uma inferência prognóstica e diretamente relacionado no risco de metástase à distância. A gente depende muito das características intrínsecas do tumor, como grau, capacidade de invasão angiolinfática, qual que é o perfil imunistoquímico dessa doença, se é um tumor HER2, triplo negativo, um tumor luminal. E naqueles tumores luminais, que a gente vai discutir isso na segunda reunião, quando disponível a assinatura genômica, o perfil genético, ele tem um papel fundamental e nos ajuda muito na seleção desses pacientes, que seria aí principalmente a questão do Oncotype e do MammaPrint. Paralelamente a isso, a gente também leva em consideração os fatores dos pacientes, qual a idade do paciente, o status menopausal, isso tem uma implicância importante na estratégia de tratamento, até a própria assinatura genômica, ela tem uma influência por idade, status menopausal, quando a gente vai ver na aula de Oncotype. Quais são as comorbidades que a paciente tem, se isso contraindica algum tipo de tratamento complementar, quais são as terapias prévias que a paciente já recebeu e se ela recaiu, quanto tempo, se essa paciente já recebeu terapia prévia, se ela é uma recidiva, se é uma recidiva loco-regional, se sim, há quanto tempo ela fez o tratamento anterior. E, obviamente, desejos e crenças da paciente. Não é raro a gente ver paciente chegando no consultório que não aceita alopecia, que às vezes opta por um tratamento até de segunda linha de eficácia, mas para evitar alguns efeitos colaterais que para eles são proibitivos. Esses fatores são tão importantes que durante muito tempo foram os critérios que a gente utilizou e que Sangallen utilizou para estratificar o risco das pacientes, como baixo risco, risco intermediário e alto risco. Então, através de fatores como exatamente o tumor, o tamanho do tumor, o grau, o comprometimento não linfonodal e o perfil histoquímico e a idade do paciente, a gente classificaria essas pacientes dessas formas. As pacientes de baixo risco, na grande maioria das vezes, elas não precisariam de quimioterapia adjuvante, porque o risco de recorrência e morte era considerado baixo. Aquelas pacientes de alto risco, que é outro extremo, a gente não tinha dúvida nenhuma que a gente tinha que ofertar
o máximo de tratamento para essa paciente, então tentar fazer a quimioterapia mais completa. E no risco intermediário, de uma maneira geral, a gente acabava fazendo quimioterapia, mas com menos drogas. A hora que a gente descalonava, às vezes omitia uma antraciclina. Então, durante muito tempo, era isso que a gente utilizou. E o racional para isso vem de estudos históricos que mostram isso para a gente. Por exemplo, aqui a gente vê quanto maior o tamanho do tumor, quanto maior o T, maior são as chances dessa paciente ter comprometimento linfonodal na hora que ela for para uma cirurgia upfront ou para um esvaziamento axilar, para uma biópsia de linfonodo sentinela. Também, quanto maior o número de linfonodos que essa paciente tem, maior é o risco de recorrência e morte dessa paciente. E quando a gente junta as duas informações, o tamanho do tumor e o número de linfonodos comprometidos, a gente vê que essa correlação ela é uma correlação que sai de uma progressão aritmética e já vai quase para uma progressão geométrica, onde esse risco ele vai se multiplicando. E isso já infere muito bem para a gente que aquela paciente com alto volume de doença linfonodal, alto volume de doença na mama, é uma paciente que o risco dela recair era muito maior e era aquela paciente que a gente, na grande maioria das vezes, acaba ofertando realmente a quimioterapia. O subtipo histológico, ele também tem uma implicância para a gente na avaliação de prognóstico e, consequentemente, de qual terapia a gente vai utilizar, porque a gente tem uma correlação desses subtipos histológicos com subtipos intrínsecos. Isso não é uma conta matemática, não é isso, mas geralmente é importante você ter esse conhecimento para você suspeitar. Eu bato muito na tecla de que história natural da doença ela não existe à toa. Então, assim, se você espera que uma doença de bom prognóstico, que é, por exemplo, um tumor mucinoso, um tumor tubular, você vai esperar que essa doença seja uma doença luminal, receptor hormonal fortemente positivo, um baixo grau. Aí chega para você um tumor mucinoso com receptor de estrogênio e progesterona negativo, com grau 3, suspeita, alguma coisa está errada. É a melhor hora de você pensar em uma revisão. Ou essa imuno está errada, ou essa AP está errada, porque a história não está batendo. E quando a gente vai para o outro extremo, a mesma coisa. A gente tem tumores triplo negativos que têm comportamento mais agressivos, como o metaplásico, como o próprio carcinoma ductal invasivo, mas a gente tem tumores que podem ser triplo negativos e ter um comportamento, às vezes, até de melhor prognóstico, como o adenocístico. Então, essa avaliação do tipo histológico, ela é o primeiro passo quando a gente vai destrinchar a doença. Eu falo que a doença ela tem nome, sobrenome, CPF. Então, o nome é o tipo histológico, o sobrenome é o TNM e o CPF é a imunistoquímica. Você vai juntar esses três fatores para poder definir a estratégia de tratamento adjuvante dessa paciente. E essa avaliação dessa paciente também está diretamente relacionada também à avaliação e à definição de tratamento adjuvante, está diretamente relacionado com o perfil imunistoquímico da doença. Deixa eu ver se passou aqui. Opa, passou demais, calma aí, deu uma travada aqui, gente, só um minutinho. Deixa eu ver se volta aqui. E basicamente o que a gente avalia são os tumores através da imunistoquímica, a classificação dos tumores em luminais, triplo negativo e HER2 positivo. O ideal é que a gente tivesse uma assinatura molecular para fazer essa análise dos pacientes, porque a gente acaba avaliando mais o fenótipo da doença através da imunistoquímica. E existe uma correlação, uma tendência de correlação entre esses perfis. A gente sabe que os tumores luminais, eu sei que tem R2 e R3, mas até por conta do R1 vale a pena a gente destrinchar um pouquinho mais. Existem os tumores que são luminais, que são aqueles tumores que eles têm expressão de receptores de hormônio, que a gente vai avaliar basicamente receptores de estrógeno e progesterona. Os tumores luminais A são aqueles tumores de melhor prognóstico, então eles têm estrógeno e progesterona fortemente positivo. Geralmente são tumores com baixo KM7, são tumores de baixo grau e são HER2 negativo. O luminal B, ele geralmente é receptor de estrógeno e ou progesterona positivo, não necessariamente você vai ter os dois. O KM7 tende a ser alto. Hoje o ponto de corte é 14%, mas antigamente já foi 20%, então isso é muito mais um espectro do que, na verdade, um ponto de corte que realmente define 14 é bom, 16 é ruim, não é necessariamente assim, a gente vê isso como espectro de doença. E esse HER2 ele pode ser tanto negativo, que a gente chama de luminal B, ou o HER2 pode ser positivo, que a gente chama de luminal B, HER2 positivo, algumas pessoas falam de triplo positivo. Existe aquele cenário que a gente não marca nenhum dos três receptores, que são os tumores triplo negativos, que tem uma tendência maior de ser o subtipo molecular basal-like, mas isso também não é claro e matemático
86% dos tumores triplo negativos que são basal-like, mas a gente tem outros subtipos dentro de assinaturas moleculares dentro do triplo negativo, e tem aquela doença que marca só o HER2, e aí que a gente chama de HER2 superexpresso ou HER2 enriquecido. Essa classificação ela é importante porque ela tem uma função prognóstica também. Quando a gente olha nessa figura e a gente olha aqui na coluna de baixo, a gente vê a doença triplo negativa, a doença HER2 e aqui no outro extremo luminal, como que elas têm comportamento diferente. Quando a gente vai para o extremo esquerdo do slide, que é a doença de pior prognóstico, que é o triplo negativo, é a doença que tende a ter maior taxa de proliferação, maior grau e geralmente tumores mais basal-like. Quando a gente vai para o outro extremo, a gente já tende a ter uma alta expressão de receptores hormonais, um baixo grau e geralmente um índice de proliferação menor. E o meio termo é aquele espectro que eu falei para vocês, que a gente vai, quando você caminha do bom prognóstico para o pior prognóstico, eu vou perdendo a expressão desses receptores de progesterona, eu vou aumentando o Ki67, o receptor de estrógeno, então a gente tem esse espectro de doença, que é, na maioria das vezes, o caso mais difícil da nossa prática de consultório, porque ela tem tantos fatores de bom prognóstico quanto de mau prognóstico. Aquela doença que ela é toda ruim, é fácil de definir, aquela doença que ela é toda boa, ela é fácil de decidir. O meio termo que é o grande desafio na nossa prática de consultório para definir a estratégia de tratamento adjuvante. E essa informação ela é importante para a gente quando a gente avalia esses subtipos histológicos, esses subtipos imunistoquímico ou moleculares, porque eles têm implicâncias prognósticas diferentes. Essa é uma série em que eles avaliaram o perfil imunistoquímico e a gente vê claramente como o tumor luminal A ele tem um prognóstico infinitamente melhor, tanto em relação à sobrevida livre de recorrência como metástase à distância, comparado com os outros subtipos. E essa série mostra que nessa época o tumor HER2 positivo era tido como o pior prognóstico, mas são dados prévios à incorporação do trastuzumab e do pertuzumab na prática clínica. Então, em 2001... Eu tenho uma dúvida com... Pode interromper? Rapidinho? Claro, quantas vezes forem É necessárias. porque antigamente, quando não tinha o trastuzumab, o HER2 não era considerado bom prognóstico. Hoje tem. Eu fico com dúvida, que eu penso assim, se eu acho bom que a paciente é HER2 positiva ou não. Porque apesar que o luminal tem bom prognóstico, aí eu não sei se vai ser bom ela ter, que eu tenho uma droga para usar, ou eu queria que ela fosse só hormônio positivo. A doença luminal é a melhor prognóstico, sem sombra de dúvida. A luminal A, a triplo negativo é a pior prognóstico. A HER2 positiva vai depender muito do grau dessa doença, do que a gente encontra, mas na grande maioria das vezes ela fica no meio termo, ela fica mais semelhante a um luminal B do que necessariamente a um luminal A. Porque geralmente a doença HER2 positiva, ela tende a ter um grau maior, ela tende a ter outros fatores de pior prognóstico. Naquele slide que eu mostrei da esquerda para a direita, a gente vê que o HER2 ele está no meio, ele não está exatamente naquele extremo do luminal A, que é baixo grau e alta expressão de receptores hormonais. Na verdade, é uma doença que ela é HER2 positivo e ela ainda tem receptor hormonal positivo, esse prognóstico ainda é um pouquinho melhor do que aquela paciente que é HER2 pura. A paciente HER2 pura, ela tende a ter um prognóstico um pouco pior. Então, se a gente fosse classificar isso, seria luminal A em primeiro lugar, luminal B, aí seja HER2 positivo e negativo mais ou menos parecido, o HER2 puro em terceiro e o triplo negativo em quarto lugar, se a gente pudesse categorizar dessa forma. Na grande maioria das vezes é o que a gente vê. Mas os estudos mostram que a gente melhora muito o prognóstico dessa doença quando tem acesso. Então, quando a doença é HER2 positivo, a minha principal preocupação é eu vou conseguir oferecer a melhor terapia anti-HER2 para ela, que é isso que provavelmente vai fazer a grande diferença na chance de cura dela. Tanto quando a gente está falando de adjuvância e principalmente quando a gente vai falar de neoadjuvância, porque a doença HER2 positiva, cada vez mais a gente tem puxado as indicações para neoadjuvância quando a gente vai discutir a resposta patológica completa, quando a gente vai discutir como isso impacta em redução no risco de recorrência e no risco de morte dessas pacientes. Ô, Tá Cris, bom? Oi. só completar, Flavinha, aqui, Flavinha, sua pergunta é muito boa, porque eu não sei se o Cris lembra, teve bons anos atrás, aqui numa prova de título, caiu uma pergunta assim, bem seca. O tumor HER2 positivo é de pior prognóstico? E isso criou um alvoroço, porque justamente por essa dúvida sua, porque antes de Dennis Slamon desenvolver o trastuzumab lá na Universidade da Califórnia, isso era uma verdade absoluta. Depois da intervenção, criou-se essa dúvida. Aí, quando você vai lá no conceito de prognóstico, normalmente você não pode considerar intervenção. Sim.
Entendeu? Então, coloque isso na sua cabeça. O trastuzumab é uma intervenção que apareceu, ótimo. Tem até uma meta-análise de 2017 mostrando que, igual o Cris falou, que o triplo positivo, o prognóstico dele se assemelha até ao luminal A, né, Cris? Quando você tem a Sim, intervenção bem feita. É isso que o Cris falou, desde que você tem acesso. Mas tome muito cuidado, gente, principalmente em prova, quando precisa pedir para você falar do prognóstico. Realmente o HER2 positivo é de pior prognóstico. Mas agora, graças a Deus, vem uma intervenção chamada bloqueio HER, que tornou ele, principalmente a doença triplo positiva, muito melhor, né, Cris? Só esse comentário. exatamente. Exatamente. Bom, então voltando, esse perfil imunistoquímico é fundamental porque ele tem uma implicância para a gente em relação a risco de recorrência, e não só isso, ao tempo para essa recorrência acontecer. Essa é uma série apresentada, publicada em 2011, é uma série mais antiga, mas que a gente viu que a maioria das pacientes que tinham doença HER2 positiva ou triplo negativa, a maioria dessas recorrências aconteceram nos 5 até máximo 8 anos. É muito raro você ter uma recidiva muito tardia de uma doença HER2 positiva ou de uma doença triplo negativa, porque é uma doença de pior prognóstico, então ela tende a ter uma recidiva mais precoce. Em contrapartida, quando a gente olha os tumores luminais, essa taxa de recorrência dela ela é progressiva. Mesmo após 5 anos, essas pacientes ainda continuam recaindo, mostrando que o tumor luminal, apesar dele ter um prognóstico melhor, ele tende a ter uma recidiva mais tardia. De novo, não é que o tumor luminal ele é pior, não, porque ele recai depois, porque o número de pacientes que recaem luminais ainda é menos do que a gente vê os pacientes com o mesmo estadiamento, obviamente, de HER2 positivo e triplo negativo. Então, eu também não posso olhar só o perfil imunistoquímico e esquecer dos outros fatores que eu falei para você. Perfil diagnóstico histológico, estadiamento TNM, tudo isso é um somatório que pesa na hora de definir a estratégia de tratamento e o prognóstico dessa paciente. Em relação à questão dos tumores luminais, isso tanto é verdade que a gente tem uma meta-análise do EBC-TCG. A gente vai falar muito dessa meta-análise nessa apresentação, porque esse é o principal grupo que estuda a adjuvância em câncer de mama no mundo, que é o World Breast Cancer Trial Clinical Group, e que eles avaliaram aquelas pacientes que foram tratadas, submetidas a tratamento cirúrgico upfront, a tratamento adjuvante e pelo menos 5 anos de tamoxifeno que não tenham recaído nesse período. Tanto é que a gente vê que os gráficos eles começam a partir do número 5. E a gente vê que esses tumores luminais, mesmo esses estadiamentos bem iniciais, como aqui, por exemplo, T1N0, quando a gente vê no follow-up longo, o risco de recidiva à distância dessas pacientes, ele ainda é progressivo. Em 10 anos, 4%, em 15 anos, 8%, a expectativa é que em 20 anos, 13% dessas pacientes façam metástase à distância. À medida que eu aumento o número de linfonodos dessas pacientes, esse risco se torna ainda maior. E aqui no gráfico à direita a gente vê a mesma coisa em relação a T2, mostrando que esse risco também é progressivo. Então isso mostra que o tumor luminal é um tumor que a gente vai ter que acompanhar, todo o câncer de mama de maneira geral, mas especialmente o tumor luminal, é um tumor que a gente vai ter que acompanhar para o resto da vida, e esse é o racional que se discutiu muito tempo, a razão pelo qual a gente pondera fazer hormonoterapia estendida em alguns pacientes, exatamente porque a gente sabe que essa paciente, depois de 5 anos, a gente ainda tem quase metade dessas pacientes recaindo depois de 5 anos de hormonoterapia, e é o racional de se discutir a extensão de hormonoterapia adjuvante para algumas pacientes. Então, baseado nisso tudo, a gente vai agora destrinchar realmente por que a gente faz quimioterapia e qual a estratégia de tratamento adjuvante. Quando a gente olha nos tumores luminais, a adjuvância vai ser feita com quimioterapia e ou hormonoterapia. A doença HER2 positiva, a gente geralmente o tratamento adjuvante, quando ele é feito, é quimioterapia com terapia anti-HER2. Pode não associar hormonoterapia se for um receptor hormonal positivo. O triplo negativo, apesar da gente estar evoluindo muito na descoberta de alvos para essa doença, como mutação de BRCA, como expressão de PDL1, que isso tem pautado o tratamento metastático, tem mudado um pouco a neoadjuvância, mas ainda a adjuvância ela é exclusivamente feita acima de quimioterapia. Eu coloquei em paralelo o papel da radioterapia. A radioterapia, a indicação, ela é independente do perfil imunistoquímico da doença. Os critérios clássicos estão muito mais relacionados com o estadiamento e o tipo de estadiamento loco-regional e o tipo de cirurgia submetido, apesar da gente entender hoje que existem nuances e muitas vezes para tumores de muito mau prognóstico, como triplo negativo numa paciente muito jovem, com vários fatores de risco associados, a gente acaba às vezes ponderando indicar radioterapia para essas pacientes, mas não é uma indicação clássica como a gente está acostumado.
E no finalzinho da aula eu vou pincelar um pouquinho de bisfosfonato, que é uma indicação que a gente pode utilizar na adjuvância dessas pacientes, que independe também do perfil imunohistoquímico. Bom, passando então agora para a quimioterapia adjuvante. A gente, durante muito tempo, tiveram vários estudos pequenos que foram tentando definir qual era a melhor estratégia de tratamento adjuvante no câncer de mama. A gente tinha estudos de CMF, a gente tinha estudos de antraciclina, mas quem veio realmente bater o martelo e definir a melhor estratégia para a gente foi a meta-análise desse mesmo grupo do EBC-TCG, que teve sua primeira publicação em 2012 e depois em 2018. Uma meta-análise com mais de 100 mil mulheres, incluindo 123 estudos, em que eles quiseram responder basicamente 4 perguntas para a gente. A primeira pergunta é: fazer quimioterapia adjuvante muda o prognóstico dessas pacientes? Segunda pergunta é: qual quimioterapia é melhor? E aí ele fez a comparação, até então, de que era o CMF o grande padrão no tratamento adjuvante dessas pacientes versus antraciclina. Depois ele quis avaliar se eu fazer antraciclina com ou sem taxano, se isso seria melhor, e se eu mudasse o regime de antraciclina, principalmente tentando fazer uma dose intensidade maior, se isso mudaria o desfecho dessas pacientes em cenário adjuvante. E a gente vai tentar ver o que ele respondeu em cada uma dessas 4 perguntas. Em relação à incorporação da quimioterapia, essa meta-análise deixou claro para a gente que fazer quimioterapia adjuvante, eu estava diminuindo o risco dessas pacientes recorrer na ordem de 30%, quando comparado com as pacientes que não fizeram quimioterapia. E aqui eu estou olhando tanto o braço com antraciclina, que é o gráfico da esquerda, quanto o CMF no braço da direita. A gente viu que a incorporação da quimioterapia diminuiu o risco. Aqui esse estudo, essa é uma meta-análise, então a gente não está entrando muito em mérito em perfil imunohistoquímico aqui envolve basicamente pacientes com câncer de mama operadas, podendo ser axila positiva ou axila negativa. A segunda pergunta em relação à poliquimioterapia versus sem quimioterapia, ali eu falando sem sobrevida livre de recorrência, e a mesma questão em relação à sobrevida global. Quando eu incorporei a quimioterapia adjuvante, seja ela contra ciclina ou CMF, eu também diminuí aí na ordem de 15% a 20% no risco dessas pacientes morrerem no segmento aí de 10 anos, quando comparado em não fazer nenhum tratamento adjuvante para essas pacientes. Então, a primeira pergunta, sim, quimioterapia ela tem seu papel na adjuvância com redução do risco de recorrência e morte. Aí vamos para a segunda pergunta, tá? Se diminui o risco, qual quimioterapia é melhor? E aí a gente comparou antraciclina versus CMF. E o que a gente viu nesse estudo, quando a gente olha o gráfico da direita, que eu fazia a C vezes 4 versus CMF, eu tenho exatamente a mesma redução do risco de recorrência. As curvas, elas são sobrepostas. Entretanto, quando eu faço mais antraciclina, eu faço mais do que 4 ciclos de AC, eu faço uma intensidade maior de antraciclina, eu tive um ganho de 11% a menos de risco de recorrência dessas pacientes quando comparado com CMF. A mesma coisa que a gente viu em relação à sobrevida livre de recorrência, a gente viu em relação à sobrevida global. Quando eu faço a C vezes 4, eu tenho o mesmo impacto em relação ao risco de morte para essas pacientes comparado com CMF. Entretanto, quando eu faço mais do que 4 AC, eu começo a ver uma diferença em relação à sobrevida dessas pacientes. A questão de fazendo mais do que 4 AC, a gente barra na questão da cardiotoxicidade, que foi e é o fator limitante da gente manter muitas doses de antraciclina. E aí, estratégia... Oi, diga. Só para os residentes tem R1 na sala também, só para lembrar para eles que, assim, quando o Cris está falando, aí vocês estão vendo o Cris está falando do benefício, vocês estão vendo que é o risco relativo, né? O hazard ratio, e lembre que no próprio gráfico aí tem aí o benefício absoluto. Então, a gente discute isso muito nas reuniões, né, gente? Né? Quando você expõe quanto o benefício da adjuvância, aquele famoso dogma da oncologia, né? É proporcional ao risco. O benefício é proporcional ao risco. O benefício é proporcional ao risco. É isso, porque quando você insere o risco relativo no risco da paciente maior, o risco dela absoluto é maior também, né, Cris? E outro só comentário, Cris, é para falar para eles assim, esses esquemas, nessa época não existia nem Taxane, né, Cris? Assim, é só lembrar os meninos, os Taxanes estavam sendo desenvolvidos, então por isso que vocês devem estar estranhando não estar falando de Taxane aí, né, nem docetaxel, nem TC, nem ACT por enquanto. E esses esquemas com mais antraciclina, né, Cris? Eram aqueles FAC, FEC com uma quantidade maior. Então, a gente fazia 6 ciclos de FAC, a dose e intensidade de antraciclina era maior. Enquanto no AC vezes 4 a gente fazia 240 miligramas por metro quadrado de antraciclina, no FAC-FEC a gente chegava ali a 300 e pouco, então você tinha uma eficácia um pouco maior. Mas isso tudo, com a incorporação do taxano, isso caiu por terra.
A fluoroperimidina, existe um estudo que mostra que não traz diferença nenhuma em ganho de sobrevida, nem livre de recorrência, nem sobrevida global na adjuvância. Então, a gente não tende mais a usar FAC, a gente geralmente faz AC ou EC para essas pacientes. Em relação ao taxano, bom que o Ribas já deu o link, quando a gente avaliou a incorporação do taxano, e aqui eu estou fazendo a comparação de antraciclina versus antraciclina e taxano, a gente viu que incorporar o taxano deu uma redução do risco relativo de recorrência de 26%, de 16% a favor da associação de antraciclina e taxano, e também o impacto na redução do risco de morrer, de mortalidade geral, com a incorporação do taxano comparado com 4AC. Então, esse é o slide que mostra o nosso padrão. A maioria de vocês já teve a oportunidade de prescrever um ACT na sua rotina de consultório, porque foi esse estudo que validou essa estratégia. Porque quando a gente faz o racional, e eu fui destrinchando exatamente para a gente entender, eu tinha CMF, aí depois eu vi que 4AC era igual CMF, aí eu vi que eu podia fazer um pouco mais de antraciclina, que era melhor, mas quando eu incorporava taxano com 4 antraciclina, eu cheguei na melhor resposta possível. Quando eu faço mais antraciclina, eu tenho o equivalente a ACT, só que eu extrapolo a dose de antraciclina e a questão da cardiotoxicidade é realmente um fator bem preocupante. Por isso que a gente não vê fazendo 8AC, que teoricamente teria uma eficácia equivalente a ACT, mas com uma toxicidade que é proibitiva. Então, esse é o racional da gente usar ACT na adjuvância da grande maioria das pacientes. De novo, a gente não está entrando aqui em HER2 e nada disso, então eu não estou discutindo trastuzumab, pertuzumab, isso num outro momento a gente pode sentar e conversar, mas o racional é do background da quimioterapia, por que usar essa estratégia no tratamento dessas pacientes. O benefício foi independente da idade, então pacientes mais jovens, quanto pacientes abaixo de 55 anos, até pacientes entre 55 e 70 anos. A incorporação da quimioterapia ela se mostrou benéfica para essas pacientes e o benefício também foi independente de status hormonal, ou seja tumores luminais versus tumores triplo negativos, a gente viu que essa estratégia ela era efetiva e é o racional de que a gente usa na prática das nossas pacientes. Bom, então com esses dados a gente consolidou o papel do ACT, mas existe uma grande discussão como fazer o taxano, porque o AC era padrão, e essa meta-análise tinha estudo com paclitaxel, tinha estudo com docetaxel, tinha semanal, tinha cada 3 semanas, então para tentar saber qual era a melhor estratégia, teve esse estudo que ele tentou avaliar, foi publicado na New England de 2008, que eles pegaram quase 5.000 mulheres e randomizaram essas pacientes para fazer AC seguido de T. E aí o T podia ser Taxol a cada 3 semanas versus Taxol semanal, versus docetaxel a cada 3 semanas versus docetaxel semanal. E o que esse estudo mostrou para a gente é que quando eu faço paclitaxel semanal ou docetaxel a cada 3 semanas, foi aquela paciente que eu tive o melhor resultado em relação ao hazard ratio na redução do risco de recorrência dessas pacientes. Então, fazer Taxol 175 mg a cada 3 semanas, a gente está piorando o prognóstico das nossas pacientes. Um parêntese, hoje a gente pode fazer 175 mg, mas desde que a gente faça a cada 2 semanas, que é quando a gente faz o Taxol em dose densa. Porque aí sim, os dados são eficazes. Até então a gente usava, inclusive, fator estimulador de coluna para esses pacientes. A gente teve um estudo publicado na JCO recentemente, do Dana Faber, até o Romualdo, que é um oncologista aqui de Brasília, é um dos autores principais desse estudo, mostrando que na fase do taxano, a dose densa, né, que seria 175 a cada 2 semanas, o neulatin não se fez necessário, a taxa de neutropenia febril foi equivalente, então a gente não teve um pior desfecho evitando o neulatin nessas pacientes. Aí a gente diminui tanto toxicidade quanto custo para essas Isso pacientes. é bem legal, né, Cris? Essa não precisar do neulatin na fase 2, entre aspas, né? Muito bom. Muito bom. E só Na maioria das vezes, eu não fazia taxano em dose densa exatamente por dificuldade de acesso. No AC é mais fácil a fonte pagadora liberar, mas no taxano ele falava para fazer semanal, então eu acabava agora a gente fazendo. ficou mais confortável, né, de aceitar o não dele. Exatamente. E outra coisa, acaba mais rápido o tratamento e o paciente, ainda mais em tempos de pandemia, o paciente tem que ir menos vezes na clínica, então assim, melhora muito a qualidade de vida do paciente. Então, é só a gente dar uma discussão para eles pensarem depois. O link que o Cris fez aí foi até o motivo da aula minha na SBM 2 semanas atrás. Essa questão, hoje as orientações diante da Covid é você tentar deixar que o paciente vá menos ao centro de quimioterapia. Então, isso que o Cris falou, gente, é muito importante. É 175 mg de Taxol bissemanal.
Bissemanal. Se você for fazer trissemanal, isso é pior. Aí você tem que fazer o docetaxel. Aí eu não sei dar resposta para vocês, mas eu vou jogar a pulga atrás da orelha de vocês. O que vocês acham melhor? Você fazer um paclitaxel semanal e o paciente ir toda semana na clínica, ou você fazer um docetaxel trissemanal? Aí a gente tem que ponderar. Aí é um motivo para a gente discutir, né, Cris? Porque aí o risco de neutropenia, presença, deslocamento, então a discussão é longa, né? Exatamente, exatamente. Bom, então esse estudo deu o racional da gente usar o taxano dessa forma, lembrando da terceira opção agora, que seria o paclitaxel a cada 2 semanas. Outro dado muito importante que a gente tem que bater na tecla é a hora de começar esse tratamento. Existe uma série de estudos tentando avaliar se o atraso do começo da quimioterapia, isso traria algum impacto negativo para essas pacientes. Um dos primeiros estudos que avaliou isso foi um estudo publicado na JCO, a autora principal é Débora Gagliato, que hoje está na BP, em que eles pegaram câncer de mama estadio clínico 1 a 3 e avaliaram. E o ponto de corte dela nesse estudo foi até 60 dias ou depois de 60 dias. E eles viram que aquelas pacientes que começaram o tratamento depois de 60 dias da cirurgia, elas tiveram um pior desfecho, tanto em sobrevida livre de recorrência à distância, quanto em sobrevida global. Principalmente às custas da doença de pior prognóstico, que é o triplo negativo e o HER2 positivo. E óbvio que tem todo um racional para isso, porque é a doença que dá micrometástase precoce. Então, você atrasar o tratamento, você está aumentando a chance dessa célula entrar em turnover e você ter uma resposta pior ao tratamento sistêmico dessa paciente. Um outro estudo que também tentou mostrar a mesma resposta, agora com um pool de paciente maior, com quase 25 mil mulheres. O ponto de corte aqui foi 90 dias. E, de novo, quem ultrapassou 90 dias de tratamento também tiveram pior desfecho, tanto em sobrevida global como sobrevida câncer de mama específica, principalmente às custas do triplo negativo. Já que o triplo negativo era um fator comum, a gente teve o último estudo que eu tenho conhecimento que avaliou essa estratégia do tempo de começo de tratamento, que foi um estudo peruano, apresentado em San Antônio de 2 anos atrás, em que eles tentaram avaliar o tempo para o começo da quimioterapia adjuvante. Só que aqui eles estratificaram até 30 dias, de 30 a 60, de 60 a 90 e acima de 90. E a gente vê claramente que quem começa a quimioterapia precocemente, ela tem um desfecho muito mais favorável. Eu vou inverter a frase para a gente entender o impacto. Eu atrasar o começo de quimioterapia da paciente, eu aumento o risco de recorrência e eu aumento o risco de morte dessas pacientes. Se você for olhar em 5 a 10 anos, eu saio de 86% de pacientes vivas para 75%. São 11% a mais de pacientes morrendo simplesmente por um atraso de começo de tratamento. Aqui é um dado exclusivamente de triplo negativo, e eu gosto muito desse slide quando eu vou discutir a aula com mastologista, para mostrar que triplo negativo é doença mais do que nunca para a gente fazer neoadjuvância. A Débora tem um trabalho que ela ainda não publicou, mas ela já apresentou os dados em off, em congresso, mostrando inclusive que eles têm a mesma análise com relação do tempo da mamotomia para o começo da quimioterapia neoadjuvante, e o atraso também trouxe pior desfecho para essas pacientes. Então, tumor triplo negativo é o tumor que eu tenho que começar a tratar precocemente. Então, sempre discuta a neoadjuvância, obviamente, se encaixar no caso. A multidisciplinaridade ela é fundamental exatamente para isso. E se por algum acaso essa paciente tiver que ser operada upfront, não é hora de fazer gracinha com essa paciente. Às vezes vai querer fazer uma reconstrução, uma mastectomia contralateral, aquela coisa toda, infecta, perde a prótese, e aí você não começa a quimioterapia, você está piorando o prognóstico dessa paciente. Então, assim, atrasar começo de tratamento, a gente piora o prognóstico, principalmente em doença triplo negativo, mas também em HER2 positivo. Bom, eu falei para vocês de ACT é o padrão, tudo, mas, assim, é óbvio que existem cenários que a gente pode descalonar o tratamento. E um dos primeiros estudos que tentou mostrar isso foi um estudo chamado 9735, em que ele tentou comparar AC vezes 4 versus docetaxel e ciclofosfamida. Aqui não tinha o braço de taxano no braço controle do AC. Era um estudo que, a princípio, ele queria incorporar estadio de clínico de 1 a 3, mas quando a gente destrincha o estudo, a gente vê que a grande maioria das pacientes tinham tumores iniciais. Isso é importante porque depois a gente vai discutir a questão da omissão da antraciclina, a gente vai avaliar que TC é uma excelente estratégia, mas não é para todo mundo. Então, apesar desse estudo ter colocado o estadio clínico 1 a 3, metade dessas pacientes eram axila negativa e a outra metade que tinha axila positiva, a grande maioria era N1. E aqui as pacientes foram randomizadas para AC versus TC e um detalhe importante, TC vezes 4, porque depois a gente vai discutir os dados de TC vezes 4 versus TC vezes 6 que a gente tem nos dados de omissão de antraciclina.
Esse estudo ele foi positivo a favor do TC. Quem fazia TC tinha um ganho na sobrevida livre de doença e um ganho na sobrevida global comparado com AC, e esse benefício foi independente de idade, pacientes menores, pacientes mais jovens, menores que 65 anos, ou paciente acima de 65 anos. E esse foi o racional de quando chega uma paciente, às vezes no nosso consultório, com estágio clínico inicial, axila negativa, um tumor luminal, por exemplo, muita gente às vezes fala, não, TC está de bom tamanho para ela. Foi esse estudo que deu esse respaldo para a gente. Isso é importante para a gente discutir, principalmente no cenário da paciente idosa, que às vezes chega e o colega está com receio de fazer antraciclina e fala assim, não, faz CMF para ela, porque CMF é igual a C. Mas eu sei que TC é melhor do que a C. Então, consequentemente, TC é melhor do que CMF. Então, se a paciente ela não pode receber antraciclina por alguma questão cardíaca, mas não é por performance, é muito melhor fazer TC para essa paciente vezes 4 do que a gente fazer CMF para ela, porque a gente está melhorando o prognóstico dessa paciente, a gente está aumentando a chance de cura quando a gente faz TC ao invés de AC. Agora, quando a questão é o performance, aí é outra discussão, porque TC também não é uma estratégia tão simples assim, até porque aqui é com docetaxel a cada 3 semanas e não paclitaxel semanal. Bom, aí, obviamente, se esse estudo de TC foi um resultado positivo, a gente começou a avaliar esse dado em cenários mais amplos. E aí a gente começou a discutir a omissão da antraciclina na doença de alto risco. Porque é o que eu falei para vocês, em 97-35, apesar de ter tentado englobar todo mundo, a grande maioria dos pacientes eram doenças de muito bom prognóstico, eram pacientes de baixo risco. E aí a gente tem 3 estudos que tentaram responder se eu posso omitir ou não antraciclina, que é o ABC Trial, o Plan B e o Success Trial, que eu vou mostrar para vocês. De uma maneira geral, os 3 estudos são estudos de não inferioridade. O que eu quero mostrar? Que o omitir antraciclina ele é tão bom quanto fazer. Eu não quero falar que não fazer antraciclina é melhor. Para mim não importa ser melhor. Sendo igual já está de bom tamanho, porque eu estou omitindo uma droga que é tóxica, que ela aumenta principalmente a cardiotoxicidade e a mielotoxicidade, que são efeitos colaterais irreversíveis a longo prazo. Então, eles pegaram pacientes com doença de alto risco, que pelo desenho do estudo eram pacientes com linfonodo positivo ou linfonodo negativo de alto risco. E o que foi definição de linfonodo negativo de alto risco? Eram pacientes acima de T2, ou seja, estadio clínico 2 para cima, e se fosse T1C N0, tinham que ser tumores triplo negativo, ou luminal grau 3, ou se por acaso essa paciente tivesse feito um oncotype, ela tinha que ter um recorrência score acima de 31, e o ponto de corte é 31 e não 26, porque esse desenho desse estudo foi feito antes dos dados do TAYLOR-X. E as pacientes foram randomizadas para receber quimioterapia com antraciclina e taxano, e aí poderia ser ACT versus TAC versus TC. E aqui nesse estudo, a estratégia de TC foi TC vezes 6, eles não utilizaram a TC vezes 4. Bom, o estudo era de não inferioridade. O endpoint primário do estudo, que era sobrevida livre de doença invasiva, e aquele que avaliou os dados em 4 anos, na verdade, a antraciclina foi até melhor do que não fazer antraciclina. Então, o estudo ele foi negativo, ou seja, eu não pude confirmar que omitir antraciclina era equivalente. Quando eu avalio aí, eu tive um ganho absoluto de 2,5% a favor da antraciclina, quando comparado com o braço que fez TC. Só que a gente vai lá e vai destrinchar esses dados. E quando a gente destrincha esses dados, e a gente avalia, e aqui eu estou falando de doença HER2 negativa, tá, gente? É linfonodo positivo ou linfonodo negativo de alto risco, HER2 negativo. Então, entrou doença triplo negativa e tumor luminal. Vamos começar pelo tumor luminal. Quando a gente olha o tumor luminal e a gente vê aquela paciente que ela é luminal N0, ou seja, ela é T1C, grau 3, ou recorrência score acima de 31, ou axila, ou T2 para cima, na verdade, nessa análise de subgrupo, fazer TC ou fazer ACT foi exatamente a mesma coisa. A gente não viu nenhum ganho adicional com a incorporação da antraciclina para esses pacientes. Na verdade, parece que TC foi até um pouquinho melhor em números absolutos para essa paciente. Quando eu positivo a axila dessa paciente, quando eu avalio o paciente de 1 a 3 linfonodos ou paciente com mais de 4 linfonodos, o impacto da antraciclina ele vai sendo maior. Obviamente, é aquela frase que o Ribas falou. O ganho é proporcional ao risco da paciente. Então, se o risco da paciente vai aumentando, o ganho da adição da antraciclina ele também vai aumentando para essa paciente. Quando a gente vai para o triplo negativo, que é a coluna, que é a parte de cima, a gente vê que todo mundo se beneficiou. Aquela paciente que é axila negativa, ou seja, tem um CN0, T2N0, T3N0, o ganho parece ser menor, não é tão robusto de 2,5%, mas triplo negativo, axila positiva, quando mesmo seja um linfonodo positivo, o ganho da antraciclina ele é robusto. Eu tenho um ganho absoluto aí de 11% para quem fez antraciclina.
Esse destrinchamento desses dados, principalmente quando a gente olha aqui a paciente luminal N0, existem pessoas que fazem antraciclina, existem pessoas que não fazem. Quem faz antraciclina questiona os dados, porque isso é uma análise exploratória de um estudo negativo, né? A gente tem que entender isso. Mas eu entendo isso como muito corroborando os dados que a gente vai ver do Plan B, do Sussex Trial, que mostra muito esse perfil de paciente, que talvez a gente fique mais confortável realmente de omitir antraciclina para ela, que a gente vai ver nos slides mais à frente. Em relação à sobrevida livre, à sobrevida global, a gente não viu nenhuma diferença, mas ainda é muito precoce para poder ver, e eu acho pouquíssimo provável que a gente vá ter qualquer dado de sobrevida global no estudo de não inferioridade, incluindo um perfil extenso de doença T1C, N0, então provavelmente é um estudo que a gente não vai se preocupar muito em relação à sobrevida global dessas pacientes. Os outros 2 estudos, o Plan B e o Sussex Trial, eu trouxe junto, porque apesar deles terem sido publicados inicialmente separados, a gente teve uma apresentação em San Antônio, em ASCO, perdão, que eles juntaram os 2 dados para poder aumentar aumentar a amostra e dar mais poder para a análise dos dados, que foi apresentado na ASCO de 2018. Basicamente, eles tentaram responder a mesma pergunta. Eu posso omitir antraciclina naquelas pacientes que eles consideraram de alto risco? E aqui, de novo, era doença HER2 negativa, elas tinham que ser tumor acima de 2 centímetros, tinha que ser grau 2 e 3, tinha que ser receptor hormonal negativo ou idade menor que 35 para ser considerado N0 de alto risco, ou pacientes com axila positiva. Como é que eles fizeram a randomização desse estudo? Se a paciente fosse triplo negativo, obviamente, ela preenchendo esses critérios, né, P2N0 ou axila positiva, essas pacientes já eram randomizadas para receber AC versus, aqui na verdade era EC, T versus TC, também TC vezes 6. E as pacientes que eram tumores luminais, eles tentaram purificar essa amostra. Eles quiseram pegar realmente aquelas pacientes de alto risco. E quem foram essas pacientes? Aquelas pacientes com mais de 4 linfonodos positivos, ou seja, N2 para frente, e aquelas pacientes que eram N0 ou N1, eles utilizaram também o Oncotype para avaliar essas pacientes. E aquelas pacientes que tinham um recurrence score abaixo de 11, por extrapolação dos dados do TAYLOR-X, eles acabaram excluindo essas pacientes do estudo porque elas foram só para hormonioterapia. Então, aqui eu estou pegando, de novo, triplo negativo e estou pegando tumores luminais, mas aqui tentando estratificar melhor essa amostra de paciente. O Sussex Trial também, ele comparou ACT versus TC vezes 6, e aqui a gente não teve critério de Oncotype, foi a mesma coisa, axila positiva ou axila negativa de alto risco. E, diferentemente do que a gente viu no ABC Trial, o Plan B Sussex Trial mostra para a gente exatamente a mesma sobrevida livre de doença no segmento aí de 100 meses dessa paciente. Quando a gente avalia por perfil imunohistoquímico, seja doença luminal A, luminal B, e mesmo triplo negativo, a gente viu que a antraciclina não fez diferença nenhuma para essas pacientes. O único subgrupo que realmente parece ter se beneficiado mais da antraciclina foram aquelas pacientes com 4 linfonodos ou mais positivos. Tanto é que quando a gente avalia a análise de subgrupo, o único hazard ratio que foi estatisticamente significativo foram aquelas pacientes com 4 linfonodos positivos. Bom, aí a gente se vê entre a cruz e a espada. Eu tenho um estudo positivo, eu tenho um estudo negativo, e aí? O que a gente sempre via, na verdade, e era muito comum você colocar esses estudos como sendo estudos contraditórios, mas na verdade eu não vejo dessa forma. Quando eu tenho a mesma pergunta sendo feita em estudos diferentes, com respostas diferentes, o primeiro ponto que a gente tem que olhar é quais foram os pacientes selecionados nesse estudo. Porque talvez a diferença não tenha sido na estratégia utilizada em mim, sim na população estudada. E aí é que a gente vai entender como esses estudos foram selecionados. Quando eu comparo em relação ao pool de pacientes, elas foram muito semelhantes, foram estudos bem robustos, um com 4.000, outro com quase 6.000 pacientes. Entretanto, quando eu vou olhando sinais, o perfil de doença de pior prognóstico, como triplo negativo, como axila positiva e como os tumores de alto grau, eu tenho uma maior representatividade desse perfil de paciente no estudo do ABC Trial do que no estudo do Plan B no Sussex Trial. Então, essa é a razão pela qual eu entendo que o ABC Trial foi positivo com a incorporação da antraciclina, enquanto eu não vejo tanto isso no Plan B no Sussex Trial. Se você olhar, a maior amostra do Plan B do Sussex Trial eram pacientes luminais T2N0.
E quando a gente olha esse perfil de paciente no estudo do Ibicitraio, é exatamente aquela análise de subgrupo que realmente a antraciclina não fez diferença. Então, por isso que eu não vejo como estudos contraditórios, eles não são concorrentes. Na verdade, o Plainview Success Trial, ele reforça para mim o dado de que o tumor luminal com axila negativa, eu fico mais confortável de descalonar antraciclina para essa paciente. Aquela paciente que ela tem 4 linfonodos positivos, não tem dúvida nenhuma que essa paciente ela tem que receber antraciclina, obviamente, se ela não tiver nenhuma contraindicação a essa estratégia. Existe realmente uma área cinzenta, uma área nebulosa que a gente vai ter ali no N1, entre 1 a 3 linfonodos, que a gente vai individualizar muito o perfil imunistoquímico da doença, se é luminal, se é triplo negativo, o grau, a idade do paciente, tudo isso vai pesar na hora de você avaliar se essa paciente tem que receber antraciclina ou não. A questão é, se a gente optou por ofertar antraciclina, oferte de forma densa, de dose densa. A gente teve a meta-análise do ABCTCG, publicado na Lancet do ano passado, apresentado em San Antonio de 2018 e publicado em 2019, em que mostra que quando eu faço a antraciclina em dose densa e também os dados de taxane em dose densa, eu diminuo o risco de recorrência e eu diminuo o risco dessa paciente morrer de câncer de mama no segmento de 10 anos. Isso é uma redução relativa aí de 15% a 20% e um ganho absoluto na ordem de 3% a 4% para essas pacientes. E esse benefício ele foi independente de ser tumor triplo negativo ou tumor luminal. Tá? A estratégia de dose densa ela não depende do perfil imunistoquímico da doença. Então, se a gente optar por fazer a CT, tentamos fazer o AC de forma dose densa. Eu sei que hoje existe o calcanhar de Aquiles de acesso. Eu trabalho na Disney, porque Brasília é meio Disneylândia, a gente tem acesso a quase tudo, então eu consigo fazer sem problema nenhum aqui. Então a minha prática é sempre que eu ofertar antraciclina, seja neoadjuvante, seja adjuvante, eu faço a estratégia de dose densa para essa paciente, porque a gente tem dados de sobrevida para ela. Cris, só para pegar o gancho aqui, quando você faz dose densa, como você tem feito? Você tem feito até para já a gente entrar um pouco no caso clínico, como é que você tem feito? Você tem feito o AC vezes 4 de 2 em 2 semanas? Você inverte o T? Como é que você tem feito? O taxane você tem feito 175? Ou você tem preferido, igual alguns colegas do nosso grupo lá de Boston, o pessoal ainda tem feito alguns semanais? Como é que você tem feito hoje em dia? Pois é, eu faço... Geralmente eu não inverto. A questão de inversão, para mim, ela tem um racional maior para triplo negativo. A gente tem basicamente 2 estudos que tentaram responder isso para a gente. Tem o NeoSamba e tem o NeoTango. Existem vários outros estudos, inclusive tem uma meta-análise que tentaram juntar isso. E o que ele me mostra para mim na pior do cenário, é igual. Eu invertei, eu não estou fazendo nenhuma diferença. E existem os dados, principalmente do NeoSamba, mostrando que você tem um impacto de sobrevida para essas pacientes no subtipo triplo negativo. E no NeoTango teve aumento de PCR. No NeoTango, ao contrário, eu não tive diferença de sobrevida, mas eu tive aumento de PCR para essas pacientes. A gente tem um outro estudo, que foi um estudo mais robusto, que é um estudo de fase 3, que é um estudo do grupo do Acozog, que acho que, se não me engano, é o 1041, que ele também avaliou a sequência, só que era para a doença HER2 positiva. Mas a questão eu não tenho um viés entre os braços, porque todo mundo recebeu trastuzumab, tá? E esse estudo é um estudo de fase 3, é um estudo que tem segmento tanto em relação a PCR quanto a sobrevida, não teve diferença nenhuma. Nenhuma. Então, eu começar com taxane, fazer antraciclina seguido de taxano, eu tenho, no final das contas, a mesma taxa de PCR, a mesma sobrevida livre-evento e a mesma sobrevida global. Então, apesar do NeoSamba te dar uma tendência maior de sobrevida com começar com taxano, o NeoTango também, são estudos bem menos robustos, com N muito menor. Então, na verdade, eu não vejo isso como um problema. Na minha prática, eu tendo a começar com antraciclina para as pacientes, por alguns motivos. Eu acho que você começar com taxano, a paciente vai perdendo, ela começa muito bem, e quando ela vai chegando no meio, ela já está fadigada do Taxol e você vem com a pior fase. E aí a paciente quer te ver morto, entendeu? O AC, a paciente te odeia, aí você começa taxando, ela te ama, e aí no finalzinho do taxol ela começa a querer te odiar de novo, entendeu? Então, assim, você tem um momento de amor ali, no outro ele só vai piorando. E principalmente quando você pensa em neoadjuvância, você pôr uma paciente para fazer uma cirurgia depois de AC, é uma paciente que está mais depauperada, é uma paciente que está mais toxemiada, então eu tendo a começar com AC primeiro. Quando que eu inverto? Quando a questão de alopecia
é um fato muito importante para a paciente. Eu tive uma paciente que a filha ia casar em 1 mês e meio do diagnóstico. E aí, obviamente, a gente começou com o Taxano, a gente tem a Paxman lá na clínica, as taxas de sucesso com o Taxano são bem superiores à antraciclina. Então, ótimo, eu inverti para ela. Quando a gente pensa em neoadjuvância de triplo negativo, eu também tendo a começar com a C, porque a platina é uma discussão religiosa hoje em dia, porque científica a gente não tem resposta, então é muito mais religiosa se eu faço ou não platina. A grande discussão é não deixa a platina diminuir a sua dose e intensidade de antraciclina e taxano, porque são as drogas que realmente fazem a diferença em sobrevida das pacientes. Então, eu prefiro, quando eu penso em fazer platina, começar com AC até para ver a resposta que a paciente tem e a tolerabilidade. Porque se a paciente, a medula dela já começa a mostrar sinais de que ela está fadigando com AC, provavelmente ela não vai conseguir fazer platina. E aí você começa a atrasar tratamento, aí você começa a piorar o prognóstico dessa paciente, você começa a prejudicar o tratamento dessa paciente. E outro cenário que eu também prefiro começar com AC é quando a paciente vem com uma doença, por exemplo, HER2 duas cruzes, que eu tenho que começar o tratamento, e aí eu tô na questão do time do FISH, e aí eu prefiro começar com AC. Na grande maioria das vezes, em HER2, eu prefiro fazer TCHP do que fazer a CTHP. É uma questão de escola, assim, a gente tem uma série de dados de estudo fase 3 que mostra que a omissão de antraciclina para HER2, diferentemente do luminal, que é uma situação, e do triplo negativo, que é uma situação mais nebulosa, na doença HER2 positiva, a gente tem dados até mais robustos em relação a isso. Apesar de nenhum deles ter sido o endpoint primário do estudo, né? A gente tem os dados. O único estudo que eu conheço que tem endpoint primário é o PERTEM. É o PERTEM? É o PERTEM? Calma aí. Não, é o TREM2, né? Agora me deu branco, eu misturei o nome dos estudos. Acho que é o TREM2. É o TREM2. Que, se eu não me engano, acho que vai ter até a atualização dos dados dele na ASCO agora. Então, vamos ver se isso vai mudar alguma coisa. Mas a gente tem os dados do Trifina, a gente tem os dados do Christine, a gente tem os dados do BCRG006. Então, você tem uma série de estudos que mostra que para HER2 você tem um pouco mais de dado. Então, você fica um pouco mais confortável de omitir antraciclina para essa paciente. Mas aquela paciente que chega com alto volume de doença, que eu preciso começar na adjuvância rápido, e ela vem um HER2 duas cruzes, aí eu começo com a C, enquanto o FISH tá correndo. Mas quem vê... Como é que faz, Cris? Oi? E Taxane, como é que você faz? Você tem feito 175 bissemanal ou você está fazendo... Não, eu sempre fiz Taxol semanal. Eu comecei a fazer 175 agora por causa da pandemia, dos pacientes virem menos vezes. Porque a questão é que quando eu punho o neolastin, eu encarecia muito o custo da paciente, ou para a fonte pagadora. A gente não tinha nenhum dado que eu pudesse omitir o neolastin para essa paciente. E os dados de ACT, dose densa, a grande maioria dos pacientes dessa meta-análise fizeram a dose densa no AC. O que ele mostrou para a gente que era pior era fazer TAC. TAC foi pior. TAC não se usa mais, é proscrito fazer TAC, porque, primeiro, eu tenho um estudo que comparou ACT versus TAC e TAC foi mais tóxico, e essa meta-análise mostrou que fazer ACT versus TAC foi pior, porque apesar de fazer tudo de uma vez, quando eu falo dose e intensidade, não é só em fazer intervalos mais curtos, mas manter um período de exposição ao tratamento maior. E quando eu faço o taxano sequencial antraciclina, ele foi melhor, é esse daqui, ó. Eu não coloquei, não, para não ficar muito longa. Porque ele avalia tanto o intervalo entre as doses quanto a sequência de tratamento. E concomitância foi pior do que sequencial em relação ao taxano. Então, e ele não destrincha pela forma do taxano ser administrada. Se era 175 a cada 2 semanas, se era taxol semanal. Então, na minha prática, a grande maioria das vezes eu fazia taxol semanal. Hoje eu estou ponderando muito pela questão da pandemia dos pacientes virem menos vezes na clínica, não precisa usar fator estimulador de colônia, que muitas vezes o convênio amarrava um pouco mais, então aí eu não tinha coragem de seguir, então eu acabava fazendo taxol semanal para essas pacientes. Perfeito, Cris, concordo plenamente. Só um comentáriozinho pequeno, só os meninos lembrarem, gente, que a pandemia, nós estamos com diversas formas que ela está se apresentando no mundo e no Brasil. Então, tem tanto o guideline do Dana-Farber como o guideline da ESMO, né, Cris? Eles falam que em locais que o caos está instalado mesmo, você tentar começar com o Taxane. Tirando esses casos que o Cris falou, lógico, não é triplo negativo, você já tem o resultado do FISH, é FISH negativo. Então, naqueles casos que o caos está instalado, você tentar começar com o Taxane para reduzir o risco de neutropenia da paciente com AC, que a gente sabe na prática é maior. Mas, Cris, perfeito. O racional quando a gente pega esses guidelines, por exemplo, eles estão sugerindo, o guideline do Dana-Farber sugere TD1000 com pertuzumab neoadjuvante para doença HER2 positiva, desde que não seja heterogênea.
é lindo. O Christine mostra para mim que 55% de PCR é maravilhoso para esse subgrupo mesmo, quando a gente avalia o do Christine, não, o estudo do Otto. Mostra, é equiparável ao que a gente viu com o TCHP no estudo Christine. A questão é, a gente também tem que entender que cada realidade é diferente. A pandemia em Brasília é totalmente diferente da forma que ela está se manifestando em Belo Horizonte, e também a questão de acesso. Eu vou conseguir depois fazer a CT para essa paciente, uma vez que eu não fiz na neoadjuvante. Essa paciente sobrou doença residual, como é que eu vou manejá-la? Ela não entra no critério do Caterine, porque ela já usou TDM1, ela não recebeu antraciclina e taxano. Então, a gente está entrando também num cenário que várias das coisas que a gente está fazendo agora, a gente não vai ter resposta de estudo de como manejar depois. Hormonioterapia neoadjuvante, que você vai discutir, que a gente está fazendo muito. Como manejar a paciente que sobrou muita doença? A gente vai fazer quimioterapia. Se a axila era negativa clinicamente, mas ela já tinha um alto volume de doença, a gente perde o estadiamento axilar. Então, a gente vai ter uma série de fatores que a gente não vai saber como analisar por desenho de clássicos de estudo. Mas as grandes evoluções da medicina vieram do caos, né? Foram de guerras, então provavelmente a gente vai tirar muita coisa boa disso tudo também, porque a gente está fazendo muito mais ciência agora, no sentido de tentar novas estratégias do que seguir claramente os protocolos que a gente estava acostumado a seguir. Para finalizar, em relação ao bisfosfonato, a gente tem uma meta-análise também do ABCTCG, que foi publicada em 2015, em que eles tentaram avaliar o papel do clodronato e do ácido zoledrônico na adjuvância dessas pacientes. A gente viu nesse estudo que e o papel aí foi independente de perfil de doença, seja tumores luminais, triplo negativo ou HER2 positivo, que a incorporação do bisfosfonato trouxe impacto tanto em redução do risco de metástase, de metástase de distância, de metástase óssea, e uma redução de mortalidade por câncer de mama. O impacto é pequeno, o ganho absoluto em 10 anos gira de 1 a 2%, a redução do risco aí de recorrência é em torno de 10%, mas é uma estratégia que, quando a gente tem acesso, vale a pena. O estudo foi feito com bisfosfonato, com clodronato e ácido zoledrônico. A gente não sabe se as outras estratégias, se os outros bisfosfonatos têm o mesmo impacto. Um detalhe importante, que o benefício ele foi para pacientes mais velhas, e a gente entendeu que o que traz o benefício, na verdade, é o status pós-menopausal. Então, isso não é só a gente pensar, não, está fazendo hormonioterapia adjuvante, então, por causa da perda de massa óssea, eu vou fazer bisfosfonato. Não, o impacto ele é independente disso. Basta a paciente ser pós-menopausada, ela não precisa nem estar fazendo hormônio. Teoricamente, a gente pode indicar bisfosfonato para essa paciente. Por enquanto, a gente só tem acesso ao ácido zoledrônico, o clodronato não está disponível no Brasil, e, perdão, aqui é para mostrar que foi independente do perfil de doença. E a gente ainda não pode fazer denosumab. Quando o estudo do ABCSG18 saiu, a primeira análise, a gente viu um ganho em sobrevida livre de doença para essas pacientes, e no estudo do ABCSG essas pacientes usavam anastrozol, então a gente acabava extrapolando os dados. Porém, na ASCO de 2018, a gente teve a atualização do ABCSG sendo positivo, e aí vem o DECER com o mesmo desenho de estudo sendo negativo. E aí, por conta dessa discordância de dados e não ter uma meta-análise que consolide essa estratégia, acabou não mais indicando o denosumab adjuvante para as pacientes, e quando faz um inibidor de osteólise, a gente acaba indicando o Zometa mesmo para as nossas pacientes. Esse é um artigo que vale a pena ler, quem nunca leu, é um estudo da Nature, da Nádia, que ela destrincha, é um artigo de 31 páginas, ela destrincha todo o racional da doença de câncer de mama, da biologia, do estadiamento, do TNM, e ela cria fluxogramas e algoritmos de tratamento. É muito legal esse artigo. E aqui ela coloca no manejo da doença luminal A, luminal B, triplo negativo e HER2. Obviamente a gente não vai destrinchar todos eles, porque a gente não entrou na nuance de cada doença, mas o que eu quero deixar claro é, o que ela coloca aqui, que se o paciente for receber quimioterapia, seja neoadjuvante ou adjuvante, a estratégia de tratamento vai ser antraciclina com taxano, ou descalonar para TC, e ela considera para aqueles tumores de baixo volume de doença, que é principalmente o paciente com axila N0, e aqui ela pondera para paciente com axila N1, podendo descalonar o tratamento para essas pacientes. Então, chegando nas conclusões, hoje o que a gente tem de critério para a indicação de tratamento adjuvante é baseado ainda assim em critérios clínicos e patológicos. A quimioterapia adjuvante, claramente ela reduz o risco de recorrência e morte das pacientes em torno de 1/3, quando ela tem indicação de ser utilizada.
TC ela pode ser uma opção para pacientes com tumores luminais iniciais, N0 com certeza, N1 eu ponho a interrogação, porque aquilo que eu falei, acho que é individualizar. E para triplo negativo, abaixo de 1 centímetro, eu não tenho coragem de escalonar antraciclina para triplo negativo. Eu acho que é uma doença de prognóstico muito ruim, mesmo para paciente N0. Por que abaixo de 1 centímetro? Porque o ABC Trial colocou acima de 1 centímetro e o Plan B Success colocaram acima de 2 centímetros. Então, o dado que eu tenho de TC vezes 4, que foi muito bem, foi aquele 97,35, e aí a gente tem dado para isso. Acima de 1 centímetro, eu tendo a ofertar antraciclina, eu só faço o TC vezes 6 se a paciente ela tem uma contraindicação, uma paciente mais idosa, que o receio da cardiotoxicidade, ou às vezes até da mielotoxicidade é algo limitante para mim. E nesses casos, quando fazer TC, a grande maioria das vezes a gente tem que fazer TC vezes 6, porque todos aqueles estudos que eu mostrei para vocês comparou com TC vezes 6. Eu não tenho estudo comparando TC vezes 6 versus TC vezes 4. Então, existem pacientes que às vezes a gente vai fazer TC vezes 4, existem pacientes que a gente vai fazer TC vezes 6. Acho que a gente tem que entender qual estudo que eu estou utilizando para selecionar a estratégia de tratamento para essa paciente. Então, por exemplo, eu vou descalonar tratamento para axila positiva no tumor luminal e opto por fazer TC, faz a vezes 6. Porque essa paciente sim foi representada no ABC, no Plan B, no Success Trial. A utilização da antraciclina, quando for utilizada sempre de forma densa, pelo impacto que a gente tem, e o ácido zoledrônico, ele vai ter um papel adicional aí na adjuvância das pacientes na pós-menopausa. Eu deixo por último a foto nossa de máscara, bem lembrando da pandemia, mais do que nunca a seleção de paciente está sendo o grande motivador, o grande pedra no nosso sapato para entender qual paciente a gente pode evitar quimioterapia, qual paciente a gente pode descalonar tratamento, porque hoje em dia a gente não está só preocupando em quanto isso vai impactar no risco de recorrência a longo prazo, mas no risco dessa paciente ter uma forma grave de COVID e morrer porque às vezes você estava super tratando essa paciente. Então, selecionar paciente adequadamente é a chave fundamental para que a gente defina o melhor tratamento. E na próxima discussão que a gente vai falar de assinatura genômica, é o ponto-chave para isso na doença luminal. Voltando no caso rapidinho, pode voltar lá direto para as perguntas, né, Rivas? Pode. Acho que assim, é mais agora, gente. Cris, parabéns, sensacional a apresentação. Acho que assim, é um presente para todos nós poder discutir esses casos com vocês. Eu tirei várias dúvidas minhas com o Cris e a gente discute casos quase que semanalmente, né, Cris? Agora, por favor, aproveite. E vice-versa. Tô vendo a Clarinha lá de Montes Claros está aí, Celina lá em Patos de Minas está aí também. Fiquem à vontade para fazer perguntas para eles totalmente informais. Se vocês ficarem tímidos, eu vou perguntando. Cris, assim, eu acho que assim, vamos responder esse caso por partes, né? Assim, acho que sua aula já englobou tudo. Vamos deixar a assinatura genômica semana que vem, o que você acha? Pode ser, beleza. Porque a gente pode até usar o caso para a semana que vem. Isso. E aí, qual o tratamento adjuvante você indicaria, Cris, para ela? Responde esse item 2 aí pra gente, esse pontinho 2 aí pra gente. Põe o caso de novo, Ribas. É isso que eu vou voltar. Deixa eu voltar aqui. É um caso... Opa, perdão. Deixa eu voltar aqui. É um caso de um tumor de mama multifocal, uma paciente de 34 anos que foi submetida a uma mastectomia com BLS e ela tinha uma lesão, a maior foco de 2,2 centímetros, então era um T2. A paciente era um N1 porque ela tinha 3 linfonodos positivos de 6 dissecados no BLS, sendo um com invasão extracapsular de 0,8 milímetros. E era um tumor luminal B, um RE de 70, um RP de 60, um HER2 negativo, um KI de 25. Então, estádio clínico 2, um T2N1, luminal B, com 3 linfonodos positivos de 6. Bom, em relação à adjuvância, sim, a gente vai entrar em assinatura genômica, eu não vou nem dar spoiler se eu pediria ou não, mas na questão de quimioterapia, ignorando a assinatura genômica, essa paciente é uma paciente de altíssimo risco. É uma paciente que tem um tumor multifocal, é um tumor luminal B, eu não vi ali se ela era grau 2, né? Grau 2. Grau 2, numa paciente jovem e principalmente com comprometimento linfonodal. E a gente lembrar que ela foi uma biópsia de linfonodo sentinela, ela tinha 3 linfonodos positivos, então a gente não sabe realmente se ela era um N1 ou se ela poderia inclusive ser um N2, porque pode ser que no esvaziamento, se essa paciente for ou não submetida ao esvaziamento axilar, eu não sei, a gente vai ver mais para frente, se a gente não mudaria inclusive o estadiamento dessa paciente. Então, por causa disso, eu indicaria quimioterapia adjuvante sim para essa paciente. Bom, em relação ao metilanthraciclina... Cris, rapidinho, é o Otávio falando, tá bom? Beleza? Oi? É o Otávio falando aqui, tudo bem? Fala, Otávio, tá joia? Tudo bem, você?
Você, na prática, né, assim, você usa ferramentas online, tipo Predict, como é que é? Conta um pouco para a gente dessa experiência, assim. O que eu uso? Eu utilizo muito o Predict. Na verdade, hoje é o que a gente tem, é só o Predict que está disponível. O Advantage Online saiu do ar e nunca mais voltou. Apesar da gente ter... E eu deixei mais a tabela do Advantage Online para a aula de assinatura genômica, onde ele classifica por risco clínico. Essa paciente, pelo Advantage Online, ela seria alto risco clínico, porque pacientes com axila positiva, se ela é grau 2, ela já é alto risco independente do T. Então, essa paciente é um alto risco clínico. Mas eu gosto de utilizar o Predict exatamente até para justificar e mostrar para a paciente o racional da incorporação da adjuvância para aquela paciente. Para quem não conhece, o Predict é uma ferramenta online, só jogar Predict, que ela aparece, é uma calculadora, é do grupo da Inglaterra, se não me engano. Em que você coloca os dados clínicos e patológicos da paciente. Idade, status pré ou pós-menopausal, o estadiamento TM dessa paciente, o número de linfonodos, se é micrometástase, se é receptor de hormônio positivo ou negativo, e ele vai te dar, e você seleciona o tipo de tratamento que você vai fazer, se você não vai fazer químio, se vai fazer químio, se é a quimioterapia de primeira, segunda ou terceira geração, se vai fazer hormonioterapia ou não, e até bisfosfonatos eles estão colocando já, se incorpora ou não bisfosfonato na adjuvância da paciente. E ele te mostra qual que é o risco dessa paciente recair em 5, 10 e 15 anos. Então, você consegue mostrar em números absolutos o tanto que a incorporação daquela estratégia de tratamento ela traz para a paciente a curto, médio e longo prazo. Então, eu utilizo isso na prática muito naqueles casos mais borderlines, que eu não consigo fazer assinatura genômica. Então, eu gosto de pôr isso. É muito difícil a gente ter um ponto de corte, até 3%, até 4% eu faço quimioterapia ou não. É difícil ter, mas já dando uma dica, geralmente meu ponto de corte gira em torno disso, 3%. Acho que um ganho menor do que isso para toxicidade, eu acho que não pondera, eu não pondero, principalmente no tumor luminal, que a gente tem outras estratégias muito efetivas, como hormonioterapia estendida, supressão ovariana, você tem estratégias que trazem benefícios. A gente vai mostrar isso na aula de Taylor-X, inclusive sugerindo que a supressão ovariana talvez seja o grande benefício dessas pacientes com a quimioterapia, não seja nem o efeito citotóxico, e sim citostático da estratégia de tratamento. E naquelas pacientes que o risco é um pouco maior, por mais que eu saiba do papel da indicação da quimioterapia, eu mostro para a paciente, para ela entender o racional por que eu estou fazendo a quimioterapia. Porque quando ela vê em gráficos, ela entende o racional daquela estratégia, o porquê do benefício de fazer químio, principalmente quando você é a terceira opinião, ou a quarta opinião, ou a quinta opinião, que acontece muito aqui em Brasília. Então, isso ajuda a paciente a ter uma ideia visual do impacto daquela estratégia. E eu sou muito a favor da medicina compartilhada, eu sou contra a medicina paternalista, que o médico manda e o paciente obedece. Eu falo para ela, quanto 3% ou 4% é importante na sua vida em 5, 10 e 15 anos, entendeu? Então, para ela entender isso, para a gente compartilhar risco. Obviamente, a paciente tem que ter algum nível cognitivo para ela entender esse racional, porque às vezes é dicotômico, né? Eu faço quimio, eu passo mal, não faço quimio, eu fico bem, entendeu? Eu operei, eu tô curada. O mastro operou e falou que você vai fazer um remedinho, ainda põe no diminutivo, que é só para eu ficar bem, entendeu? E aí você vai ofertar para o paciente. Então, assim, tem vários pacientes, vários perfis de pacientes que chegam no consultório. Então, isso é bom, porque você está mostrando para ela uma ferramenta que valida aquela estratégia. Entendeu? Excelente. Então, você acabou respondendo a minha segunda pergunta, que seria qual o ponto que você acha que vale a pena indicar quem falou 3, 4, 5%, né? Porque quando você olha todos esses estudos que a gente falou, da incorporação, o risco relativo, o ganho de risco relativo que a gente tem aí, uma redução gira em torno aí de lá de 15% a 20%, 30%, mas quando você vai olhar o absoluto, gerou isso, em torno de 3%, 4%, entendeu? Então, se é um ganho menor do que isso, eu acho que não se justifica. Um ganho de 1%, de 2%, ainda mais eu tendo outra opção terapêutica para essa paciente, como hormônio, radioterapia, o que seja, eu acabo escalonando o tratamento e não ofertando quimioterapia para... Como a gente atende no SUS também, eu acabei fazendo outro dia com um dos residentes, eu não lembro quem, só assim, para título prático, né? Acho que funciona nesses casos difíceis, igual você falou, que a gente gostaria de pedir uma assinatura, eu acho que é legal, né? Na minha aula de assinatura... Uma ferramenta barata, fácil. Exato. Na minha aula de assinatura, eu vou colocar lá alguns nomogramas que você pode tentar predizer o risco da paciente. Bacana. E a gente vai ver que, principalmente, o grau e a expressão de receptor de progesterona foram os que mais se correlacionaram com o risco da paciente.
Então, paciente que tem um tumor de alto grau, grau 3, e ela tem receptor de progesterona pouco expressivo ou negativo, essa paciente é um risco pior. Então, a gente fica mais desconfortável na ausência de uma assinatura genômica de descalonar tratamento. Agora, chegou uma paciente pós-menopausada, com estadio clínico 1, axila negativa, com um RP de 80, um grau 1, a chance dessa paciente ser um score abaixo de 25, que pensando em pós-menopausa eu vou fazer só hormônio, é de 97%. Então, a chance de eu errar não ofertando quimioterapia é muito pequena, é 3% só. Então, é uma paciente que eu fico confortável de não ofertar quimioterapia. E apesar de trabalhar na Disney, o dólar tá caro, então a assinatura genômica tá difícil aqui. A assinatura genômica tá difícil, o dólar chegou a 6. Subiu de 16 para 24 mil, né? Exatamente. Então, eu nem sei, eu tenho até que ver isso, se eles não reduziram o valor para países em desenvolvimento, o ASC e tudo, porque tá pesado, assim, sabe? Quando você vai discutir com o paciente por um preço, passou a ser proibitivo, já era difícil, agora tá quase que proibitivo o acesso à assinatura por conta do valor do dólar, entendeu? Então tá mais difícil. Ô, Cris, só para lembrar também, né? Nós vamos discutir mais o Predict semana que vem. Semana que vem a gente pode até abrir o Predict. Só para você saber, nas nossas reuniões aqui, os meninos que já estão no R3, que viram a gente discutindo a adjuvância todas atrás, a gente abria até o Predict durante a discussão, entendeu? Para ficar, e ficava brincando, né? Colocava axila positiva e tal. Isso a gente pode fazer depois, mas só para lembrar, né, gente? O KI67 no Predict, ele é positivo maior que 10%. Isso. Então, assim, ele dicotomiza uma característica que você pensar um KI, tudo bem, mas o KI de 30 é melhor que o de 40, que é o de 40 melhor do que o de 70, então assim, ele torna uma coisa maior ou menor que 10, simplifica um pouco, né, Cris? E o receptor de estrógeno também, ele dicotomiza, ele coloca positivo ou negativo. Exatamente. E é lógico que a gente sabe que tem tumor de estrógeno, aí nós podemos discutir isso com o Cris depois, qual que é o valor que é positivo ou negativo, mas assim, você tem 10% de estrógeno, você pode ter 100%, é diferente. E outra coisa... Então considera a progesterona, né, Cris? Exatamente, era isso que eu ia falar. A progesterona ajuda demais quando você tem a progesteronazinha positiva, sinérgica ali, né, Cris? O receptor junto, e ele não tem. Então a gente tem que ter com ressalvas, mas é uma ferramenta sensacional. Exatamente. Um dos sinais de indiferenciação tumoral é a perda do receptor de progesterona. Então, tanto é que se você vê uma imunistoquímica com RE negativo e RP positivo, estranha, porque isso não é o padrão. A gente tende a perder RP primeiro. E como eu falei para vocês, é um dos fatores que mais se correlacionou com a assinatura genômica, ou seja, o grau e o receptor de progesterona, eles estão diretamente relacionados com o prognóstico da doença. E exatamente as duas ferramentas que o Predict dicotomiza. Entendeu? Porque ele dicotomiza o receptor e dicotomiza o grau, porque ele coloca KI67 positivo ou negativo. Então, a gente perde nesse sentido, a gente não consegue purificar tanto o benefício daquela estratégia. Então, por isso que eu tô falando, eu acabo usando mesmo para bater o martelo se eu uso ou não aquela estratégia para o tumor de bom prognóstico, não para o tumor de mau prognóstico. O tumor de bom prognóstico, ele é todo bonzinho. Eu falei, cara, seria muito bom ter um oncotype para essa paciente. Não teve? Deixa eu pôr no Predict para ver como é que vai ficar. Porque ela perde essa análise fina que a gente tem na prática quando a gente avalia os outros fatores associados à idade, a tudo isso que ele incorpora muito bem, né, nessa análise. Tá bom? Voltando para o caso, então eu faria quimioterapia e eu faria antraciclina para essa paciente. Para mim, a omissão de antraciclina é para paciente N0, dependendo do T também, um tumor muito grande, um alto volume, eu não fico tão confortável de omitir antraciclina, mas principalmente para paciente com axila positiva, a minha tendência é ofertar antraciclina. Eu descalono antraciclina quando a paciente tem um linfonodo positivo e mesmo assim ela tem outros fatores que me deixam preocupado quanto a ofertar antraciclina para paciente. De novo, quanto 2,5% é impactante na sobrevida numa paciente? Ela, em 4 anos, ela ter 2,5% a menos chance de recair o câncer, para ela é significativo? Se isso sim, eu acho que ela tem que receber antraciclina. Agora, se ela é um tumor luminal, se ela veio axila positiva, mas ela é um linfonodo positivo, um tumor grau 1, daquela vozinha que ficou com a doença lá cozinhando um tempão, aí você vai pegar a mamografia de 5 anos atrás, já tinha um nódulo, provavelmente isso é uma doença muito mais indolente, então eu fico mais confortável. Ou uma paciente que ela é mais octogenária e que você tem receio da toxicidade, então aí eu tenderia a descalonar, mas é mais um critério de exceção do que um critério de regra para mim. E nesse caso especialmente, eu não sei se ela é uma paciente com 4 linfonodos positivos.
tá? Então, assim, ela tem 3 no linfonodo sentinela, eu não sei se ela teria mais. E no 4 linfonodos positivos, a antraciclina teve um ganho absurdo comparado com as outras, em todos os estudos. Então, se é para pecar, a gente tem que pecar por excesso. E aí, nesse cenário, eu não teria coragem de omitir antraciclina para ela, não. Aí eu faria a CT para ela e dose densa. Eu não deixaria de fazer dose densa para ela de forma alguma. Cris. Oi. Anitta, tudo bem? Oi, Anitta, tá boa? Posso fazer uma pergunta sobre assinatura genética ou a gente deixa isso para a semana que vem? Bora lá. Não tem problema. Então, a minha dúvida é a seguinte, assim, na prática, essa paciente seria uma paciente que você consideraria fazer uma assinatura genética? Porque, assim, já é uma paciente que já tem características do tumor de alto risco clínico. Se você vem baixo o risco genômico, isso mudaria a sua... Entendeu? Pois o teste genômico dela mudaria a conduta? Tá, a gente vai poder discutir isso muito mais na aula da semana que vem. Primeiro que nesse caso eu não pediria assinatura genômica. Tanto é que o Ribas nem cogitou, esse caso é do Ribas, não é meu. Eu pus a pergunta até para linkar para a aula da semana que vem. Por que eu não pediria? Primeiro porque ela tem 3 linfonodos positivos. Se a gente olhar os 2 principais dados, as 2 principais ferramentas que a gente tem, que é o Oncotype e o MammaPrint, por que principais ferramentas? Porque são as que têm recomendação 1, porque são as que têm estudos retrospectivos, que têm estudos randomizados, prospectivos, então que têm os clínicos trials adequados. O Oncotype, ele não foi avaliado em axila positiva no estudo TAYLOR-X, o R-Responder está em andamento, a gente ainda não tem os dados, e o MammaPrint, que foi avaliado para axila positiva. O estudo do MammaPrint, quando a gente olha pacientes com 3 linfonodos positivos, foi menos do que 2% das pacientes. Quando você olha pacientes abaixo de 35 anos, foi menos de 2% das pacientes. Então, quando eu junto os 2 cenários, paciente abaixo de 34 anos e com 3 linfonodos positivos, eu nem sei se essa paciente existiu no estudo. Então, assim, eu não tenho como descalonar tratamento porque essa paciente não está representada nos dados do estudo. Segundo ponto, por que eu não faria assinatura genômica para ela? O MammaPrint, quando você olha o endpoint primário do estudo, é sobrevida livre de doença metastática à distância para as pacientes de alto risco clínico e baixo risco genômico. Esse é o endpoint primário do estudo. O resto é tudo análise secundária, ou endpoint secundário. A sobrevida livre de metástase à distância é maravilhoso, mas o endpoint que a gente mais usa na prática clínica é a sobrevida livre de doença. E quando você olha o MammaPrint, a sobrevida livre de doença para esse subgrupo, quando eu oferto quimioterapia versus o grupo que eu não oferto quimioterapia, eu tive um ganho absoluto de 3% em relação à sobrevida livre de doença para essas pacientes. E 3% foi estatisticamente significativo nesse estudo. Só que como é uma análise secundária, um endpoint secundário, não tem poder estatístico para falar que o estudo foi negativo, não era o endpoint primário do estudo. Então, quando eu junto todos esses fatores, e eu não posso falar que a quimioterapia, né, não antraciclínica, a quimioterapia, ela não é totalmente descartado o benefício dessas pacientes, eu não tenho nem indicação de pedir antraciclina para essa paciente. Pedir a assinatura de antraciclina, não sai da minha cabeça. A assinatura genômica dessa paciente. Porque quando você pega, a ASCO, ela tem um guideline publicado de assinaturas genômicas, e ela coloca para axila positiva o MammaPrint como única assinatura que ele recomenda, com força de recomendação moderada. Exatamente porque ele coloca que pacientes de 1 a 3 linfonodos positivos, a gente não pode descartar totalmente o benefício da quimioterapia, principalmente por mais de um linfonodo. Porque até que um linfonodo positivo estava melhor representado. 70% das pacientes do estudo, 80% das pacientes eram axila negativa, 79% para ser mais exato, eram axila negativa. Os outros que eram axila positiva, a grande maioria era um linfonodo positivo, que era em torno de 14%, 15%. Aí você tem uns 3% de axila 2 linfonodos e aquilo menos de 2% com 3 linfonodos. Então, você pegar 2 e 3 linfonodos já fica mais subrepresentado. 3, então, nem se fala. Então, 3 linfonodos para mim é igual quimioterapia. Eu não tenho coragem de descalonar tratamento para ela. A não ser uma paciente que ela fala que não quer fazer quimioterapia em hipótese alguma, e aí eu vou pedir assinatura genômica para tentar convencê-la a fazer. Rezar para vir alto risco clínico, alto risco genômico, para eu poder mostrar para ela que não precisa. Assim, né? Tá. Mas na grande maioria das vezes, para mim, a paciente com 3 linfonodos positivos, essa paciente vai para quimioterapia adjuvante. Outro detalhe, esses estudos do Oncotype e do MammaPrint, as pacientes eram esvaziadas. Então, a gente estava falando de um N definitivo. A gente, nessa paciente aqui, é uma paciente que fez BLS. Eu não sei se ela tem 4 linfonodos, 5 linfonodos, 6 linfonodos positivos. Se essa paciente fosse operada upfront com esvaziamento axilar padrão, essa paciente não foi estudada nesse estudo. Então, eu não sei se ela se beneficia dessa assinatura genômica.
Então, para paciente com volume linfonodal maior, eu fico desconfortável de ofertar assinatura. Ô, Cris, só para colocar uma pimentinha também, ô, Anitta, e lembra também daquele caso que você pode ter uma paciente com um linfonodo positivo, mas entra muito parecido com essa, mas é 1 de 1, Sim. né? Ou 1 de 2, né? Desde o Acosog Z0011, a verdade é assim, né, Cris? A gente está cada vez esvaziando-se menos, né? Essa paciente a gente está esvaziando-se menos. Então, tomem cuidado com isso, porque é um 1, mas é um 1,x, né, Cris? É um 1 elevado a x, porque você não sabe o que ele é. Então, lembra, é isso que eu estou falando. Lembra de analisar a imunistoquímica inicial, para você ver se realmente o comportamento bate, né? E perfeita a sua análise, Cris. Concordo plenamente com relação ao mamaprint para esse paciente. Beleza. Gente, só... Pode falar. Não, é porque você falou de esvaziar a axila, eu já ia te perguntar se você esvaziou a axila dessa paciente. Essa paciente, os meninos, alguns já viram essa discussão foi muito longa, né? Ela, vocês viram, uma paciente jovem, extremamente envolvida, ela leu os estudos, ela fez, inclusive, uma avaliação com Buzaide, e eu fiz uma consulta online com Buzaide, né? A gente discutiu o caso junto, né? Então, essa paciente, a discussão foi eterna, porque se eu for parar para pensar, ela tem... Volta um slide aí, Cris, só para os meninos lembrarem. Olha só para você ver, gente. Além de, igual o Cris falou, ela ter 3 de 6 positivos, ela tem 1 com invasão extracapsular. Né? Então, assim... Pode falar, Anitta. Não, só um comentário. Que ela não entra na avaliação dos estudos de não esvaziar, né? Assim, exatamente. Ela extrapola as questões do Acosol, desse G2301. E a dúvida seria essa: será que nós vamos esvaziar ela e ainda vai indicar rádio para ela, porque tem invasão extracapsular? Então você imagina, você esvaziar e irradiar. É uma loucura para o paciente, muito tratamento, né? E aí, voltando nesse caso, a discussão foi muito ampla, até na discussão estava o Buzaide, o assistente dele estava com ele, e eu falei: Buzaide, você fica confortável de fazer o Amaros? Essa paciente é tão interessada, tão legal conduzir o caso dela, porque ela fez questão, e o Miguel, que é o radioterapeuta aqui do Ferecio Roxo, é amigo pessoal do Robson Ferrino, sabe, Cris? Sim. Então ela consultou com o Robson Ferrino lá. Por fim, optou por não esvaziar. Ela fez radioterapia axilar. Entendeu? Ela fez radioterapia axilar. Mas foi muito bem discutido, mas assim, ela entendeu a questão da COSOG, a BCSG 2301. Mas assim, o que a gente tem visto na prática, muito congresso de mastro que a gente vai, muitos indicam o esvaziamento, mas na prática, né, Cris, está se esvaziando cada vez menos. Cada vez menos. O que esses estudos mostram muito pra gente é que a avaliação axilar ela é muito mais prognóstica do que realmente algo que impacta no tratamento da paciente em relação a recidiva. Morre de recidiva axilar, né, Cris? Morre de recidiva axilar, exatamente. A nossa principal dado é a avaliação prognóstica dessa paciente. No Z11, essa paciente não entraria porque ela tinha 3 linfonodos positivos, ela tinha que ser até 2 linfonodos, então essa paciente não entra. Ela fez masté, eu nem lembro. Masté, outro motivo pelo qual ela não entrava. O extravasamento extracapsular é um dado muito interessante, porque a gente sabe que isso tem um fator prognóstico das pacientes. No Z11, eles não permitiam extravasamento extracapsular maciço, eles colocam gross. A questão é qual foi o ponto de corte. Depois foi publicado, não sei se vocês já viram esse artigo, é bem interessante que eles consideram o ponto de corte de 2 milímetros. Então, quando você tem extravasamento extracapsular até 2 milímetros, essas pacientes se comportaram como se fosse sem extravasamento extracapsular. E aquelas pacientes acima de 2 milímetros, elas tinham uma taxa de recidiva, de recaída, de prognóstico muito pior para essas pacientes. O Amaros, ele não tem esse dado. Eu já procurei, eu não sei se você conhece, ele não descreve, ele não destrincha os dados, ele nem fala nem como critério de inclusão, nem critério de exclusão. Então, a gente não sabe quantas dessas pacientes tinham extravasamento extracapsular. Essa paciente, eu acho que a grande dúvida também para ela é o volume de doença, porque quando você pega o Amaros, só 4% das pacientes tinham 3 linfonodos positivos, então a grande maioria tinha de 1 a 2. Então, tanto é que então assim, você fica ali. Tinha até paciente com 4 linfonodos, porque ele não seguiu um cutoff de 2 igual o Z11. Mas eu concordo com você, apesar de estar subrepresentado no estudo, mas eu acho que o que esse estudo quer mostrar pra gente é a biologia da doença. Você esvaziar ou não esvaziar a axila não é o que vai fazer diferença para ela. O que vai fazer diferença é qual tratamento complementar você vai dar para essa paciente. Acho que o grande problema do Amaros é não ter tido um braço sem nada, né? Porque Exatamente, faltou um terceiro braço, porque a paciente era esvaziada ou irradiada. Então, assim, se a paciente não preencheu o Z11, a gente acaba tendo que irradiar.
porque ela vai, querendo ou não, ela vai encaixar no Amaros, porque é o que a gente tem de dado. O 2301 é o único dado que a gente, o estudo que a gente tem de não fazer nada na axila, mas lembrando que era só micrometástase linfonodal. Então, é um cenário mais restrito para a gente pensar em indicação de escalonamento de tratamento axilar. Mas na prática eu também não esvaziaria a axila dessa paciente, eu também faria Amaros para ela, eu acho que é o só que para ela... deixar claro para os meninos, né, Cris? Assim, não tá errado esvaziar, tá, gente? Pelo Não, contrário, não. né? Isso aí é caso para dar porrada, pancadaria em congresso, né? Bolsonaro versus Haddad, né? Todo congresso aí. Mas é porque eu acho que, assim, é uma doença de prognóstico ruim, então a chance de recorrência à distância para ela é algo que me preocupa muito mais do que uma recidiva linfonodal. Então, eu estaria muito mais preocupado com o tratamento sistêmico dela do que um tratamento, do que uma reabordagem cirúrgica ou a morbidade de esvaziamento axilar numa paciente de 34 anos. E hormônio, Cris, como é que você faria para ela? Definitivamente, Só supressão... para te responder, ela fez dose densa do jeito que você... a quimio foi dose densa e só para né, você conhece o Buzaid, né? Ele indicou fazer PAC. PAC, ele gosta. Então, assim, ela teve uma potência mínima na quimio, foi muito bom. Então, assim, ela fez PAC dose densa, mas eu concordo com você plenamente com relação à inversão. Acho que isso às vezes fica critério do freguês. E em relação à hormonoterapia, eu faria supressão ovariana, sem sombra de dúvida. Essa paciente é uma paciente de alto risco clínico, que são as pacientes que mais se beneficiaram da supressão ovariana. O estudo do SOFT-TECT, para quem não conhece, foi um estudo que pegaram pacientes operadas, submetidas à cirurgia já. Eles avaliaram a hormonoterapia adjuvante dessa paciente. E aí eles compararam tamoxifeno 5 anos versus supressão ovariana com tamoxifeno por 5 anos versus supressão ovariana mais exemestano por 5 anos. E SOFT-TECT porque um tinha 2 braços, o outro tinha 3 braços, mas todos avaliaram basicamente a mesma coisa. Ele queria responder 2 perguntas, se a supressão ovariana melhorava o desfecho dessas pacientes e qual o melhor par para essa supressão ovariana, se seria o tamoxifeno ou o inibidor de aromatase, que no caso foi utilizado o exemestano. E esse estudo mostrou que a incorporação da supressão ovariana, principalmente naquelas pacientes de alto risco clínico, a gente teve um impacto na redução da sobrevida livre de recorrência para essas pacientes. O critério de risco clínico, as pacientes não era randomizada pelo risco clínico, né? Então, assim, as pacientes faziam quimioterapia ou não de acordo com a escolha do investigador. Mas o que a gente viu que aquelas pacientes que tinham maior volume de doença linfonodal, aquelas pacientes que tinham TER mais avançado, as pacientes mais jovens, foram as pacientes que mais se beneficiaram dessa estratégia. Principalmente pacientes abaixo de 35 anos. O ganho absoluto, se não me engano, foi de 16% a favor da supressão ovariana para essas pacientes. É um ganho absurdo. Então, paciente muito jovem, com doença avançada, principalmente com maior volume de doença linfonodal, a gente sempre tende a fazer supressão ovariana para essa paciente com inibidor de aromatase. O inibidor de aromatase parece ser um pouquinho melhor do que o tamoxifeno, apesar de que os dados de sobrevida global, o tamoxifeno pareceu ser um pouquinho melhor, mas a gente acha que é mais uma imaturidade, um viés dos dados, porque não tem o menor racional de tamoxifeno ser superior a inibidor de aromatase. Em nenhum cenário que a gente estudou isso, o tamoxifeno foi melhor, né? Então, toda vez que a gente compara inibidor de aromatase versus tamoxifeno, a gente tem ganho aí em sobrevida para essas pacientes, pelo menos sobrevida livre de recorrência. Os estudos cabeça a cabeça não mostraram diferença em sobrevida global, mas a meta-análise mostrou. Então, a gente tende a fazer inibidor de aromatase para essas pacientes. Então, eu faria supressão ovariana com inibidor de aromatase para elas, sem sombra de dúvida. A minha dúvida seria daqui a 5 anos. Isso. Só para ilustrar para os meninos, a minha opinião do Cris bateu, que ela foi depois do Buzaid também bateu também, fazer castração e interessante que ele indicou, aí é coisa didática, né, Cris? Ele indicou, inclusive, o exemestano, tá, gente? O anastrozol, o letrozol, né? Apesar que vocês podem fazer, né? E uma coisa só para deixar para os residentes, cuidado com a sua paciente pré-menopausa, que você vai fazer o soft entex castrando, chequem se ela castrou. Tá? Cheque se ela castrou. Você pode estar fazendo, você não chega, faz o Zoladex e dá o inibidor de aromatase e fala para ela tchau, não. Ela, por exemplo, ela terminou a quimio, a gente fez o estradiol espectrometria de massa aqui no Pardini, em Belo Horizonte, que encaminhou para o Fleury lá em São Paulo. E a primeiro, logo depois que ela entrou em amenorreia, ela estava com o estradiol alto ainda. Então aí eu comecei o tamoxifeno com o análogo LH-RH e ela vai me levar semana que vem a próxima dosagem para ver se eu já posso iniciar o exemestano. Então cuidado com isso.
Uma coisa que eu faço, de novo, eu trabalho na Disney, né? Uma coisa que eu faço, eu já começo a supressão ovariana junto com a químio. Então, quando essa paciente termina, porque assim, chegou aquela paciente que eu já sei que ela vai fazer supressão ovariana, que é aquela paciente de 34 anos com tumor localmente avançado, seja feito neoadjuvância, seja feito adjuvância, eu não tenho dúvida de que eu vou fazer supressão ovariana para ela. E a gente já discutiu toda a questão de preservação de fertilidade, que é outra questão que a gente nunca pode deixar de discutir com as nossas pacientes, que é a preservação de fertilidade, que é a questão de prole. Isso é fundamental numa paciente jovem, se ela vai querer coletar embrião ou não. Então, se isso tudo... Ela fez o Zoladex, ela já tem 2 filhas, ela não quis fazer preservação de fertilidade, ela não quer ter mais... mais... Mas você fez o Zoladex. Ela fez o Zoladex concomitante. Fez o Zoladex concomitante, mesmo assim ainda estava com estradiol alto. Assim? Caraca. Eu tô assim, com galhado os olhos desse estradiol dela. Então, assim, eu já começo, mas eu sempre checo, isso é fundamental. Tanto é que, de novo, pensando na pandemia, tem vários guidelines orientando a fazer supressão com tamoxifeno e não com inibidor de aromatase, para você diminuir a ida das pacientes em laboratório para ficar coletando exame, porque é fundamental você monitorar a função ovariana dessa paciente, porque se ela não tiver castrada, você está dando placebo para ela, porque o inibidor de aromatase não vai ter papel nenhuma para essa paciente. Então, mas geralmente eu começo o hormônio junto com a químio, né? Pego os dados do POEMS de começar uma semana antes e tudo, para evitar infertilidade ou menopausa precoce para essas pacientes, porque eu já vou induzir numa menopausa, ainda mais com a quimioterapia, repito toda a função ovariana dela depois da químio, e se ela vem suprimida, aí eu já engato o inibidor de aromatase. Se eu não conseguir isso por acesso, tudo isso, tamoxifeno, supressão ovariana, só depois dela tá castrada, que aí você está autorizado a começar o inibidor de aromatase, porque senão você tá deixando essa paciente descoberta aí durante alguns meses de tratamento. Então, isso é fundamental. E rechecar, tá? Porque eu já tive paciente que estava castrada com Zoladex, era um tumor inflamatório, que eu fiz neoadjuvância numa paciente jovem, 31 anos, mas era um luminal. Eu fiz neoadjuvância, entramos com hormonioterapia, entramos com supressão ovariana para ela, porque ela não quis fazer coleta de embrião, mas ela quis fazer supressão. A gente já engatou depois da cirurgia, ela foi para Softex, já estava suprimida, fiz exemestano igualzinho você, bem acadêmico mesmo, e nos controles trimestrais ela veio com estrógeno alto. Aí eu falei, pode ser, lembrar que o estrógeno tradicional ele tem uma série gente, sumiu a palavra, de falso positivo, que lê errado, biotina, você tem uma série de... Exatamente, suplemento que pode falsear. A gente repetiu, veio positivo de novo, o FSH dela voltou a subir, então ela deixou de castrar, e aí eu mudei para triptorelina, para degarelix, na verdade, e aí agora ela suprimiu. Porque tem um estudo que, inclusive, comparou agonista versus antagonista, e eles têm um índice de castração melhor e mais rápido. Mas eu acabo fazendo um critério de exceção, porque ele é muito mais caro, entendeu? E você não tem opção de fazer trimestral. Você tem que fazer mensal na paciente. E dá muito mais reação local. É impressionante. Eu não tratava próstata, né? O pessoal usava mais na próstata. Quando eu comecei a fazer, que eu via o tanto de dor local, reação inflamatória local, que a Zoladex, nesse sentido, vai bem mais tranquilo. Então, a paciente mesmo suprimida, depois de um tempo ela escapou, e aí a gente teve que mudar a estratégia. Aí eu passei para o tamoxifeno, troquei a supressão ovariana, aí só depois que ela castrou de novo que eu voltei o exemestano para a paciente. Cris, e depois de 5 anos, o que você faria para ela? Você faria 17R, faria tamoxifeno, nos próximos capítulos? Olha, label, se a gente for seguir artigo mesmo, ela completou 5 anos, ela suspende. A gente não tem dado de fazer soft estendido ou text estendido. Os estudos de extensão de hormonioterapia, eles não são contemplados nesse cenário. Quando a gente pega os dados dos pacientes que seguiram, o principal benefício foi principalmente para a recidiva de mama contralateral. Não, a gente não teve um impacto à distância tão grande. Então, assim, eu acho que essa paciente está muito bem tratada. Agora, se essa paciente tem paranoia, está muito neurada... Tolerância também, né, Cris? Oi? Vão ver a tolerância dela ao longo do... Tolerância. E sabe o que eu falo hoje para minhas pacientes? Você vai usar pelo menos 5 anos, porque nós estamos em 2020. 2025 até lá já saiu um bocado de estudo que provavelmente vai mudar a nossa prática clínica. Não tem um ASCO, um ESMO, um San Antônio que não tem estudo de 5, 7, 10, 12, 15 anos. Então, eu falo, sabe-se lá até 5 anos o que a gente vai ter de dado de estudo para
para duração ideal de hormonioterapia. O que para mim é muito claro, se a paciente só usou tamoxifeno, tentar fazer inibidor de aromatase para ela, isso os estudos são claros. Todas as meta-análises falam que aquela paciente que eu faço o switch e sigo com um pouco mais de inibidor de aromatase, eu tenho um impacto maior, tanto em sobrevida livre de recorrência local quanto à distância. Agora, aqueles estudos que a paciente já usou inibidor de aromatase e fazer extensão de inibidor de aromatase, os ganhos são mais modestos e principalmente mais em recidiva contralateral. O impacto em metástase à distância foi muito pequeno, são uma redução de menos de 1%. E não é fácil, são drogas que aumentam a toxicidade, aumenta a osteoporose, aumenta o risco de fratura, apesar dos estudos às vezes mostrarem que não, mas os estudos têm um viés, que muitos desses pacientes quando chegaram a 5 anos que tinham uma tolerabilidade muito ruim, eles já saíram, eles não quiseram estender a hormonioterapia. Então, acaba que quando os estudos mostram que a qualidade de vida não piorou tanto, é porque já teve um viés de seleção antes, na hora que foi definir quem queria continuar mais de 5 anos ou não de hormonioterapia. Gente, alguma pergunta para o Cris? Aproveitem aí. Eu queria fazer uma pergunta em relação a como que é o seu protocolo dos agentes ósseos na terapia adjuvante, porque eu vejo uma grande divergência na prescrição desses pacientes. A gente tem o dado melhor aí, que é pro Zometa, 6 meses, né, a cada 6 meses, mas eu vejo algumas pessoas prescrevendo, podenozumab, a gente tem aqueles 2 dados que você mostrou que são divergentes. E aí, como que é o seu protocolo? Você faz 6 meses? Pré-pandemia e pós-pandemia, tá? Per-pandemia, né? A gente ainda não tem pós-pandemia. Eu falo antes, porque eu vejo algumas pessoas prescrevendo anual, a gente não tem muito dado para isso, a não ser que seja para osteoporose, né? Exatamente. O que eu faço então, eu acredito, o Zometa ele tem 2 papéis benéficos para essa paciente. A questão de preservação de massa óssea, principalmente naquelas pacientes que vão usar inibidor de aromatase, que é a maioria, a gente está falando 65% dos tumores são luminais. Então, e aí, como a gente está falando de pós-menopausa, é inibidor de aromatase na grande maioria das vezes, então eu vou evitar a perda de massa óssea, que é realmente algo preocupante para essas pacientes. Eu diminuo o número de evento ósseo. E eu tenho um impacto pequeno e modesto, mas como eu já vou ter uma redução de evento ósseo, eu estou trazendo ganho adjuvante. Eu tenho muita dificuldade de ser off-label na minha vida. Então, assim, se eu tenho um estudo que me mostra aquela indicação naquela dose, para que eu vou inventar moda? Então, eu faço Zometa semestral por 6 doses, que é o que a meta-análise mostrou. Sim. Depois dessas 6 doses, a paciente tem uma massa óssea ruim, que ela já tinha de baseline, eu sigo com isso, mas já não com papel de adjuvância. Eu sigo com papel de preservação de massa óssea. Aí você pode mudar para anual, aí fica a seu critério. Lembrando que a dose anual é com a Aclasta, de 5 miligramas, não é com Zometa, de 4 miligramas. Então, aí você tem que mudar para a Aclasta. Eu acabo mantendo semestral, porque a paciente tem que passar em consulta comigo, geralmente a cada 6 meses mesmo. O Aclasta anual, eu tenho que trocar o remédio, ficar para o convênio, então eu acabo seguindo com aquela estratégia. Em relação ao denosumab, eu não utilizo o denosumab com papel de adjuvância, mas para aquelas pacientes que eu quero fazer preservação de massa óssea e ela tem alguma contraindicação relativa ao Zometa, e aí principalmente a função renal, aí eu acabo fazendo o denosumab. Mas aí o denosumab eu não estou fazendo com o intuito de adjuvância. Aí você faz anual. Eu faço semestral. Os dados de denosumab também são semestral. Mas aí é com a dose de 60 miligramas, não com a dose de 120. Aí a gente usa o Prolia, não o Exigiva. Aí eu uso o Prolia 60 miligramas semestral. E aí eu também não tenho número de dose, porque o objetivo é a preservação de massa óssea, eu vou monitorando aquela densitometria óssea da paciente anual, que aí eu sigo anual para essa paciente. Durante a pandemia, eu não estou fazendo nenhum Zometa e nenhum denosumab. A não ser que a paciente tenha que vir na clínica por algum motivo, tá no dia do Zometa dela, ela vai lá e faz, porque ela já está ali. Mas 99% das minhas pacientes estão me ligando, doutor, meu Zometa está autorizado. Eu falei, não vai, fica em casa. Entendeu? Porque o impacto é muito pequeno. Quando você olha ali, o ganho absoluto em 10 anos foi de 1 a 2%, entendeu? Então, assim, como é uma droga pouco tóxica, a incidência de osteonecrose de mandíbula é raro. Todos os meus pacientes passam por avaliação odontológica prévia ao Zometa, então a gente já se cerca dos cuidados. Eu acabo que faço porque, no mínimo, eu estou trazendo um benefício pequeno. Mas, na atual conjuntura, pelo risco, eu não estou fazendo. Assim, a paciente só faz Zometa ou Prolia se ela tem que ir na clínica para poder... Por exemplo, tem convênio que só entrega medicação na clínica. Aí o paciente já vai, não tem familiar para buscar ela que vai mesmo, então ela já vai e toma a medicação. Mas se não for por isso, eu não estou fazendo. Eu estou adiando todos até passar essa fase. Tá, obrigada.
Top, Cris. Gente, mais uma pergunta. Eu tenho a última antes do Cris dar atenção para os pequenos dele aí. Se alguém Diga quiser. lá, de boa. Não, se alguém quiser, pode atravessar a minha. Pô, não, os meus pequenos já estão dormindo tranquilamente, filho. Nossa Senhora do céu. Aqui em casa, eu fui militar, filho. Eu fui militar aqui em casa. Ô, Cris, então só para finalizar, uma pergunta assim, que dentro disso foge um pouco às vezes da ciência, mas assim, duas perguntas. Uma, um triplo negativo operado com alto volume de doença, normalmente essa paciente seria submetida a NEO, claramente, mas ela veio operada, isso acontece às vezes, né? Graças a Deus na medicina privada acontece pouco, mas no SUS acontece. Você considera em algum cenário triplo negativo operado com alto volume de doença fazer a platina adjuvante? Não faço. Não faço. Os dados são ainda muito contraditórios da platina na neoadjuvância. Então, assim, eu prefiro extrapolar e fazer xeloda sequencial para essa paciente do que fazer platina. Porque o dado que a gente tem de platina, que é indubitável, é o ganho de PCR, aumentar a resposta patológica completa. E aquela paciente que tem aumento de PCR, ela tem uma chance de ter um desfecho melhor. Primeiro, essa paciente, quando a gente olha os dados de platina, os dados de sobrevida global, os dados são contraditórios. Você tem o Gefacisto, que foi positivo, você tem o CalGB, que foi o Alliance, que foi negativo. O estudo Brightness ainda não tem os dados de sobrevida dessas pacientes, assim, só tem os dados de PCR. Então, como os dados ainda são bem contraditórios, eu não tendo a incorporar platina na minha adjuvância. Eu tendo a fazer nos casos de neoadjuvância para as pacientes que são BRCA selvagem, porque, de novo, o Alliance não avaliou o papel de BRCA, o Gefacisto avaliou e o Brightness avaliou, e o ganho significativo foi para quem era BRCA selvagem, não quem era BRCA mutado. Vai totalmente o oposto do que a gente viu no TNT Trial, mas tem todo o racional para isso, porque o TNT ele comparou monodroga versus monodroga. Comparou docetaxel, que é um inibidor de microtúbulo, versus platina, que é uma droga que age quebrando a fita do DNA, que a via da mutação de BRCA está diretamente relacionada a isso. Quando a gente avalia os dados de neoadjuvância, principalmente o Brightness e o Gefacisto, a gente usou outras drogas além da platina que levam à quebra da fita dupla de DNA. Você tem a ciclofosfamida, você tem a própria antraciclina. Então, por isso que nessas pacientes incorporar platina não fez muita diferença, porque são drogas que são tumores que já respondem muito bem antraciclina e ciclofosfamida, porque já tem uma estabilidade de recuperação de DNA. São drogas são tumores mais frágeis mesmo, eles já são melhores respondedores. Então, não é que a platina não trouxe benefício, é porque o benefício com as outras drogas já foi tão bom que o impacto da platina foi muito pequeno para essas pacientes. Então, são tantas variáveis que a gente tem no cenário neoadjuvante e que a gente ainda não tem a resposta, isso não é nem consenso, que eu não faço platina na adjuvância. Se a paciente chegou para mim com alto volume de doença, essa paciente vai fazer a CT com dose densa, e aí, extrapolando os dados do CREATE-X, aí sim eu faria capecitabina aí eu tendo a fazer capecitabina. Graças a Deus eu nunca tive esse caso, mas assim, eu ficaria muito mexido de fazer capecitabina para ela. Por quê? Eu não sei como essa paciente iria responder em PCR. A questão de fazer antes ou depois é realmente a seleção de pacientes. O que o Ciboma mostrou para a gente, o que faz a diferença é selecionar o paciente para capecitabina, porque o paciente do Ciboma, para quem não sabe, o Ciboma foi um estudo que avaliou a capecitabina adjuvante, mas sequencial, nos pacientes que não foram pré-selecionados. Então, a maioria dos pacientes do estudo Ciboma foram submetidos a tratamento upfront. Mas, para mim, o problema do Ciboma não foi só isso, é porque a maioria dos pacientes eram tumores de bom prognóstico. A maioria era T1N0, então, que realmente a gente sabe que não é a melhor paciente para neoadjuvância, paciente que muitas vezes poderia, inclusive, ser realmente operada upfront e fazer só TC para essa paciente. Então, acho que a principal questão dessa paciente é a seleção. A meta-análise do papel da capecitabina que foi apresentada em San Antônio do ano passado, em que eles avaliaram a incorporação, eles mostraram que quando eu faço a capecitabina adicional ao tratamento adjuvante, ao tratamento padrão, seja adjuvante ou não adjuvante, e nos tumores triplo negativos, eu tive um impacto em sobrevida livre de eventos e sobrevida global. A grande questão eu só consigo hoje fazer isso aos moldes do CREATE-X. Então, mais uma razão pelo qual fazer neoadjuvância para essas pacientes. Mas se chegou uma paciente com altíssimo volume de doença, eu faço a CT para essa paciente e eu ponderaria fazer xaloda para essa paciente totalmente off-label, totalmente passível de crítica,
mas se fosse a minha mãe ou a minha esposa, ela faria Xeloda tranquila. Quer dizer, não faria Xeloda porque ela faria neoadjuvância sem sombra de dúvida, mas eu teria uma tendência a fazer Xeloda. Porque como eu perdi a capacidade de seleção de paciente, se eu der Xeloda para uma paciente que teria resposta patológica completa, beleza, eu dei efeito colateral, mas não melhorei o prognóstico dela, mas eu não piorei. Mas se eu não ofertasse Xeloda e ela era uma paciente que não teria PCR, eu estou perdendo em ganho de sobrevida para essas pacientes. Totalmente passível de crítica, mas seria o racional que eu utilizaria. E agora a última mesmo, Cris, para a gente despedir de você. Neoadjuvância, o Márcio te ligou, core biopsy, triplo negativo. Quanto que você indica a neo? 1,5? 1 centímetro. 1 centímetro. 1 centímetro. Se você pega a recomendação do NCCN, o NCCN ele coloca que para pacientes que foram operados upfront, a recomendação de quimioterapia adjuvante categoria 1, que é antraciclina e taxano, é acima de 1 centímetro ou axila positiva. Ou seja, e eu mostrei para vocês o ABC Trial que ter um CN0 para triplo negativo teve ganho com antraciclina. Então, na verdade, assim, se eu já vou fazer a CT para essa paciente, por que não fazer neoadjuvante? Porque, primeiro, se eu atingir PCR, eu sei que essa paciente tem um prognóstico muito melhor. E se essa paciente não atingiu o PCR e sobrou doença residual, essa paciente se beneficia do Createx. O grande problema é que a maioria dos estudos de neoadjuvância, eles não contemplam essa indicação. A maioria eram T2 ou axila positiva. Eu só conheço um estudo que entrou, tem um N0, tem um CN0, que foi o estudo do NeoStop, que fez docetaxel e carbo versus ACT, que é daquela Priyan Shank do MD Anderson, se não me engano, que mostrou que eles incluíram o T1C N0 como critério de neoadjuvância. Eu até te devolvo a pergunta na mesma questão do HER2 positivo. O T1C N0, toda paciente tem que ser operada upfront e fazer TH? Na verdade, a gente não sabe. By the book, sim, é o que os estudos mostram pra gente. Mas, ao mesmo tempo, se você vai lá pegar o estudo do Caterine, de doença residual, entrou T1C N0 pré-QT neoadjuvante, ou seja, teve paciente, tem um CN0 que eles não operaram, que eles fizeram quimio neoadjuvante e que sobrou doença e que ainda foi para receber TDM1. E tem um pôster do Max Mano publicado em San Antônio do ano passado, onde ele avalia essas pacientes e tiveram, inclusive, pacientes que fizeram só Herceptin na doença residual e foram pior. E não é pequeno o número de pacientes que sobrou doença residual para ter um C. Se não me engano, foram 77 pacientes que tinham doença residual. Então, o que eu quero mostrar é que não é todo T1C que é bonzinho, entendeu? Não é todo T1C que é de boa, que você vai operar upfront e fazer TH. Você tem que associar os outros fatores. Qual que é a idade, qual que é o grau, é receptor hormonal positivo, no caso de HER2, é receptor hormonal positivo ou negativo. Tudo isso pesa na hora que eu vou avaliar. E outra coisa, um T1C de 1,1 centímetro é completamente de um T1C de 2 centímetros. Entendeu? Então é completamente diferente. De novo, é um espectro. A gente que cortou e falou 2 é bom, 2 e 1 é ruim. Eu não acho que é tão simples assim. Então, voltando para o triplo negativo, na maioria das vezes, a minha principal pergunta que eu faço é: se essa paciente for operada upfront, eu vou fazer a CT para ela? Se a resposta for sim, eu faço neoadjuvância. Eu faço neoadjuvância. Não, eu posso ser que eu faça TC para ela porque é uma paciente mais idosa, ela tem uma performance mais borderline, não é uma paciente tão fit. Não, opera upfront. Aí eu também não vou fazer TC neoadjuvante, eu não tenho dado para isso. Aí eu prefiro que ela opere upfront, até porque a axila dela, tudo isso vai me ajudar a definir na estratégia. E outra coisa, se essa paciente faz neoadjuvância e eu descalono quimioterapia e sobra doença na axila, ela vai esvaziar a axila. E se essa paciente opera upfront, ela tem 1 a 2 linfonodos positivos, eu posso não esvaziar a axila dessa paciente. Então, até para evitar um super tratamento cirúrgico para ela, e eu tenho a possibilidade de escalonar quimio ou cirurgia, aí eu penso em cirurgia upfront para essa paciente. Mas no triplo negativo, geralmente meu ponto de corte é 1 centímetro. Perfeito, Cris. Gente, alguma pergunta? Então tá, Cris, muito obrigado. Gente, Nada. semana que vem, então, muito obrigado, Cris, perfeito. Discussão excelente, excelente. Mais uma vez, muito bom discutir os casos com você. Semana que vem a gente discute assinatura genética, tá? Aí nas outras duas nós vamos discutir hormonioterapia neo, estadiamento e segmento. O Cris vai estar junto com a gente. Cris, obrigado. Beleza. Boa noite a todos. Até semana gente, que vem. Obrigado. Eu que agradeço, gente. Obrigado pelo convite. Fico muito honrado de estar com vocês, gente. Tchau, gente. Boa noite. Até mais. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, Cris. Até mais. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.